Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descentraliza Aí. Aqui falamos sobre criptomoedas, economia e muito mais. Tudo para você ficar informado sobre o mercado atual. E eu sou o Vitor Pereira, host desse podcast descentralizado. E hoje recebo aqui Igor Carneiro, meu parceiro. Que honra, meu irmão. Muito obrigado por ter vindo aqui. A gente já tá tentando um maior tempão para você vir aqui. Igor Carneiro, que é sócio da Vault, a gente vai conversar sobre empreendedorismo, sobre consultoria de investimentos e muito mais sobre mercado cripto. Mas antes de começar a conversa, vou dar uns recadinhos aqui para vocês. Primeiro, nosso patrocinador, a Clever Wallet. Em algum lugar da tela você deve estar vendo um QR Code. Esse QR Code, se você escanear ele, você é direcionado para a tela de download, tanto no Android como no iOS, onde você pode baixar sua carteira de criptomoedas e começar a fazer sua autocustódia de maneira gratuita e segura, com mais de 40 blockchains integradas. Então fica à vontade, baixa aí. Ou aqui no link também tem a oportunidade de acesso. E segundo pedido que eu faço para vocês é já dá o like, já segue, já acompanha a gente aí nas nossas redes sociais e vamos nessa. Valeu? Dados os recados. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Mano, a gente já tá tentando esse contato aí há muito tempo. E, cara, é uma honra ter você aqui, porque é um assunto que eu queria muito falar aqui sobre empreendedorismo, principalmente nessa área de Web3, de cripto. Vocês sabem o quanto que é foda. Cara, mano. E assim, ter você, tipo, uma pessoa muito jovem também, pra gente trocar essa ideia. E aí, assim, cara, primeiro eu queria, sempre quando vem um convidado aqui, a gente pergunta, cara, quem é Igor Carneiro? Como é que tu chegou nesse ambiente de cripto? Como é que você conheceu o cripto? Como é que você teve esse primeiro contato? Boa. Eu vou tentar ser rápido aqui. Não, fica à vontade. Eu sou um cara que fala demais. Então não, isso é bom, pô. Já saiba que nesse podcast você pode ir me podando, me cortando aí, porque senão eu falo muito. Mas Igor sempre foi um cara inconformado, que nunca gostou do modelo tradicional. Então, assim, acho que isso começou na escola. Nunca gostei da escola, nunca fui na aula direito, nunca fui bem nas matérias. Sempre achei uma merda. Então, com uns 12 anos, comecei a trabalhar com meu pai já, tocando financeiro ali de uma fazenda, que é o business da vida dele. E aí, sempre gostei de olhar coisas por fora, assim. Porque, pô, na escola eu gostava de matemática. Então, para mim, matemática era uma matéria que ia agregar na minha vida. O resto, tipo, para mim nunca fez muito sentido e, tipo, hoje eu vejo que não faz mesmo. Algumas coisas sim, mas algumas coisas não. Então, começou assim minha vida. Longa história da escola até onde eu cheguei aqui em São Paulo, mas eu vim para São Paulo para fazer GV. Então, eu queria trabalhar com finanças, eu sempre quis ir para o mercado financeiro, não para cripto, tá? Mercado financeiro tradicional. Sempre gostei de fundo, investimento, ação. Lá com 16 anos comecei a tocar já carteira de familiares próximos. Pô, maneiro, cara. Então, tipo, gostava de fazer valuation e acabei, GV foi a que eu vi que, porra, é a melhor de finanças. Aqui no Brasil. Hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 23. 23. Eu vim para GV com 17 anos. Então, eu antecipei a escola um pouco, saí lá do segundo ano, já vim para São Paulo, consegui fazer uma conclusão de ensino médio, que é um rolinho que tem lá em Goiânia. E aí, na GV, assim, eu achei que eu ia chegar, porra, agora vai tudo fazer sentido, agora vai ser muito da hora a escola ou a faculdade. Só que chegou, eu tipo, vi que é no mesmo. Tipo, sim. A galera tudo pensando em rolê, tipo, um monte de matéria que não via que ia me agregar também. E aí eu falei, porra, preciso fazer alguma coisa, só que eu tinha uma qualidade, eu era muito bom de finanças. Então, e todo mundo da GV, e acho que é até culpa do nosso sistema escolar hoje, não nos prepara para a educação financeira, não nos ensina. Pô. Você não aprende juros compostos na escola, você não aprende como calcular o valor de um projeto, você não aprende como tomar uma decisão até de parcelamento ou o valor do dinheiro no tempo. Então, ninguém da GV sabia. Lógico, algumas pessoas sim, mas a maioria não. E a GV já começa muito pesada nisso. E eu vi que todo mundo estava se ferrando, todo mundo estava tendo muita dificuldade. Era uma matéria que a gente chama produtos financeiros, que tipo, tinha 80% dos alunos reprovavam no primeiro semestre dessa matéria. E aí eu falei, porra, vou começar a dar aula disso. Aí comecei a pegar uma galera da minha turma, cobrando baratinho mesmo. Aí fui. Da minha turma foi para outra, comecei a dar aula no primeiro semestre da GV, tinha na minha época mais ou menos ali uns 280 alunos
No meu primeiro semestre dei aula para 170. Então, tipo assim, foi quase todo o meu primeiro semestre eu tava dando aula, porque era barato. Eu, tipo, ajudava todo mundo que tava pegando comigo, que tava passando, porque, tipo, a minha aula não era muito focada em, tipo, o que o cara tem que aprender, o que ele tem que escutar, não. É o que vai ser usado, o que vai cair na prova e como você vai sair da prova. Então, foi muito da hora, aprendi pra caralho, conheci muita gente, assim, muito cara que... Na minha visão, eu falava, cara, é um trabalho muito foda pra ser professor, é muito difícil, assim, porque eu pegava, dava uma aula de 3 horas. Eu dava aula para a turma de 5 a 10 alunos. Dava uma aula de 3 horas. Acabava essas 3 horas, eu tinha 15 minutos, começava mais uma de 3 horas. Aí mais uma de 3 horas. Você pegava 10 horas, 11 horas num dia, falando literalmente a mesma coisa. E era, tipo, repetitivo. A gente lá na GV, o sistema de prova dessa matéria eram vários quizzes. Então... eu tinha tipo, quiz todo mês. E isso compunha a nota final do cara. Então, tipo, cada quiz era uma prova. Que era foda, porque não era uma prova muito pesada, mas tipo, você tinha que estar constantemente estudando no semestre. E isso fazia com que constantemente eu tinha que estar dando aula pra galera. A galera tava pagando e eu tava dando aula. Então, foi muito bom, porque conheci muita gente, mas falei, cara, isso aqui não é pra mim também. E aí, nessa, surgiu a oportunidade de eu... assim, alguma das pessoas, alguém que eu dei aula era filho de alguém que trabalhava na Stone e contou sobre mim em casa e colocou eu numa lista de jovens talentos da Stone. Pô, que maneiro, lista mano. de jovens talentos. Pô, mas aí, isso é bom porque, tipo, tu se... Querendo ou não, tu se expôs a sorte, né? Vamos dizer, pô. Sim. O pessoal fica falando assim, mano... A sorte sempre te encontra trabalhando. Cara, tu ralou pra caramba, pô. Fez o que ninguém tava fazendo. Viu aquela oportunidade e acaba gerando essas conexões, tá ligado? Com certeza. Sou muito grato a isso, inclusive, porque eu acho que uma coisa vai levando a outra, que leva a outra, que leva a outra, e tipo, eu não estaria aqui, talvez, se não fosse as aulas que eu dei. Exatamente. Lá na GV. Então, aí me colocaram nessa lista de jovens talentos da Stone, eu tinha 17 anos na época, estava acabando o primeiro semestre, e aí um headhunter, um recrutador da Stone me ligou. Um dia, falando assim, final de semana, falando, fala, Igão, bom, tal. Você tá numa lista nossa aqui, cara, muito legal. A gente tem essa área aqui para trazer gente boa para perto. Semestre que vem você já vai poder fazer um summer, então eu queria puxar você para fazer um summer, trabalhar aqui na Stone nas férias. Queremos estar perto para quem sabe aí, quando você puder estagiar, quando você puder entrar na empresa, você já tem um caminho formado aqui na Stone. Eu tenho 24 anos e sou sócio da Stone, cresci pra caralho aqui, já tô bem pra caralho da vida, mas porque a Stone é uma empresa muito meritocrática, então tem muito espaço pra gente nova. Então, fique perto. Aí, cara, quando ele me falou isso, eu fissurei. Tipo, falei, caralho, é isso. É isso que eu preciso. E eu falei, Summer o cacete. Summer o cacete. Eu vou trabalhar. Eu falei, quanto você quer pra eu trabalhar? Eu juntei 70 mil reais dando aula esse semestre, eu tô disposto a gastar os 70 mil ao longo do tempo pra trampar aí na Stone. Pra você, não precisa ser formal, me bota pra trabalhar, velho. Me manda coisa, me manda planilha, me manda empresa que vocês estão querendo comprar, que eu vou estudar, vou atrás. Tipo, vou na casa do dono da empresa entrevistar ele se precisar. Aí eu fui meio que nessa linha, ele falou, porra, não dá e tal, não é assim também, Igão, mas calma, vai chegar a hora. Você tem a faculdade aí, mas semestre que vem já vem fazer um summer, às vezes a gente estica mais um pouco. Eu falei, não, eu quero trabalhar de qualquer jeito. Enchi muito saco desse cara. Você tá com quantos anos assim? Tava com 17. 17. E aí eu enchi muito o saco desse cara. Acabou que ele falou, não, beleza, mas tipo, não dá, mas porra, animal. Gostei pra caralho de você, só de tipo, você tá querendo pagar pra trampar aqui, tipo, já é um bom sinal. Vai seguindo assim que a sorte vai ser consequência na sua vida, o sucesso vai ser consequência. E aí foi. Fiquei meio puto e tal, mas, tipo, porque foi, assim, isso tudo numa ligação de 1 hora com o cara. Fui lá em cima, tipo, caralho, eu vou conseguir fechar esse cara aqui, vou trabalhar na Stone agora. E sair, tipo, porra, independente de quão bom eu conseguir ser, eu não vou conseguir trabalhar por conta do modelo da faculdade. A GV e as faculdades de administração em São Paulo, imagino que todas, tá? Não sei se todas, mas te limita, você só pode estagiar a partir do 6º semestre. Antes, no 2º semestre, você pode começar a fazer um summer, trabalhar nas férias, mas só no 6º você pode ser contratado como estagiário. Então eu falei, tipo, porra, mas 3 anos aqui, mas 2 anos e meio aqui pra eu começar a trabalhar, não vai dar certo isso aqui pra mim. Tipo, já comecei agoniado já. Já tava agoniado, já comecei a querer pensar em largar a faculdade. Tipo, porra, primeiro semestre, já vou pular fora, foi da hora, conheci uma galera, dei aula, fiz dinheiro, vou embora.
Mas lógico, meus pais não deixaram nem a pau, e querendo ou não, eles que me bancavam aqui em São Paulo. E eles são lá de são de Goiânia, sou de Goiânia. E aí foi. Passei as férias, vivi um pouco a vida ali na GV. Começo do segundo semestre, eu liguei pra esse cara de novo, chama André Rambra. Moleque muito monstro, muito monstro. Foi considerado o melhor aluno da história de Wharton. Tipo, o Wharton teve, tipo, mano. o CEO do Google, o fundador do Google lá, o Trump, o Musk. Mano, o cara... só pra ter noção, essa faculdade aí é a melhor de finanças do mundo. Tipo, e é lá nos Estados Unidos. Esse cara, ele é o melhor aluno da história de Wharton. E isso, cara? Ele bateu no semestre dele... Era eu não lembro o nome do cara, mas era tipo 1930, assim, que o cara tinha ganhado o melhor aluno de Wharton. Que pela nota escolar, né? Aquele degree escolar final. A história desse cara é animal também, mas se eu for contar aqui, aí fudeu. Mas aí, resumo, liguei pra ele e falei, André, velho, me arruma algum negócio, eu quero trampar, vamos tocar um projeto à parte, eu tô louco, quero fazer algum negócio. Falei, porra, mano, você é tão insistente, faz assim. Tá chato pra caraca já. Chato pra caralho, mas tipo assim, gostei de você. A Stone tem um negócio que chama Recruit Stone. A gente faz 2 vezes por ano, tem um daqui 2 meses, 3 meses mais ou menos. E esse Recruit Stone basicamente pega gente, é o processo seletivo, gente do Brasil inteiro, e vai afunilando e puxa tipo 10, 15, 20 pessoas, dependendo do tanto de vaga que tiver aberto, as 20 melhores que tem fit com as vagas, eles puxam lá pelo Recruit Stone. É o nosso processo seletivo normal. Eu sou headhunter aqui, a gente vai atrás de pessoas boas em específico, mas, tipo, o caminho normal pra você entrar na Stone é, tipo, igual tem, sei lá, o processo da Ambev, o processo do Google, o processo do Facebook, tipo, não é no LinkedIn. Hoje já tá mais evoluído, mas, tipo, na época era tudo, tipo, esses recruta. E ele falou, se você passar no recruta, chegar na fase final, na hora que o RH for bater e fazer uma validação sobre você e ver que você não pode ser contratado, eu vou te contratar. Eu te puxo. Falei, não, perfeito. E aí, cara, eu assim, parei de dar aula já. Tipo, deixei dinheiro na mesa, não dei aula no segundo semestre já. Comi a Stone por 3 meses. Então, tipo assim, eu tomava café assistindo o vídeo do fundador da Stone antes de fundar. Entendi tudo sobre os caras. Investor Relations, fiz valuation da própria Stone, analisei cada área. E, tipo, no report do Investor Relations é gigantesco, 400 páginas, porque eles precisam mostrar para o investidor tudo da empresa para dar. Muitos funcionários que trabalham na empresa não sabem de várias coisas que tem no Investor Relations. Tipo, é um material buildado, chato pra caralho de olhar, letrinha pequena. Comi o Investor Relations da Stone, olhei tudo e falei, mano, tô pronto. Tipo, vai ter cara muito melhor que eu, porque, porra, eu tenho 18 anos, tipo, eu tô no segundo semestre da faculdade, vai ter cara muito melhor que eu, vai ter cara que já trabalhou em 3 concorrentes da Stone, vai ter cara que tem, sei lá, um monte de background, mas uma coisa eu vou ser melhor que todos, eu sou o cara que mais sei sobre a Stone nesse processo seletivo. E aí foi. Aí, pô, fiz o processo seletivo muito chato, demora demais, chato assim, é cansativo. São, sei lá, 10 reuniões que você faz, mas, tipo assim, é uma reunião por mês quase. Não, menos. Mas é menos de uma reunião por mês. Mas, tipo assim, é um negócio chato. Tem várias provinhas de primeira, aí você passa nas provinhas, às vezes faz uma entrevista, faz outra. Tá falando com vários caras de várias áreas. Passei no Recruit Stone com 18 anos. Aí eu falei, porra, esse André agora vai comer sapo, porque agora ele tá fudido, meu irmão. Mandei pra ele falei, a reação dele quando eu mandei pra ele, assim, eu mandei só um print do RH, ele foi meio que tipo assim, mano, não é possível, tipo, não acredito que você lembrava disso. Tipo, ele nem tava mais, ele tava tipo, mano, esse moleque nem vai fazer isso, tipo, falou pra me dar uma resposta, mas tipo, ele falou, porra, não é possível você demitido por sua conta. E aí me puxou pra Stone, demorou, desde que eu fui aprovado, demorou mais uns 4 meses. Aí ele ligou pra mim e falou, porra, mano, deu muito trabalho, mas demos um jeito. Conseguimos driblar aqui na GV, essa época pandemia, conseguimos driblar aqui na GV, tipo, o André é amigo de não sei quem, que é amigo de não sei... O André é o dono da Stone, de que não sei quem, que é o cara pica do coordenação da GV. E a gente conseguiu, tipo, abrir essa exceção, tipo, vamos te contratar como estagiário. Porque a Stone é listada em bolsa. Então não tem muito aquilo de poder ficar pegando MEI, de poder ficar contratando gente. Tem que seguir um processo bonitinho, porque senão dá pau com a SEC, né, lá dos Estados Unidos. É bolsa americana que a Stone é listada. E aí, entrei. Comecei a trampar.
assim, os primeiros 6 meses foram, tipo, acho que os melhores 6 meses, assim, da minha vida. Acho que no primeiro mês eu aprendi mais do que eu tinha aprendido na vida inteira. Sobre business mesmo, esse tipo de coisa. Mas muito mais que na faculdade. Eu falei, caraca, eu tô cada vez mais certo, velho. Faculdade, escola, isso aí é pra... Tipo, não vai te empurrar forte mesmo. E é, tipo, a prática se aprende realmente na prática. E aí, aprendi pra caralho lá. Fiquei na Estônia, eu entrei no time de Capital Allocation. Era uma área de FP&A e dentro era Capital Allocation. Basicamente, o que eu fazia lá no meu time? O que era o papel do meu time? Encontrar boas startups de tecnologia que tinham um fit com o business da Stone para a Stone comprar. Mas não é igual você comprar uma ação da bolsa. A Stone compra tipo 80%, 100% dependendo do business e bota tudo para dentro. Meu time, o papel era encontrar essas startups, fazer o valuation delas e jogar para o time de M&A e fechar o deal, se tivesse muita sinergia. E aí entrou o meu contato com cripto. Porque a Stone é uma fintech extremamente inovadora, de pagamento, tem a solução principal, né? Tem milhares, mas tem, sei lá, igual eu falei, ela compra startup, tem 130 startups dentro da Stone e muita startup muito grande. É a maquininha de cartão. Eu não sabia que tinha tanta startup dentro da Stone assim, não. Muito. Caraca. É tudo que ela compra. Ela vai plugando vários software, vários business. E naquela época, os caras já eram brisados em stablecoin. Brisado, porque tinha, tipo, porra, aquilo de duas, ou ia deixar o business deles muito inovador, ou ia matar o business. Então, tipo, já era um negócio que eu olhava muito pra mini startupzinha de cripto, pra alguns business, tipo, a galera entendia sobre Ethereum na época. Tipo, já a minha área, principalmente, que era de finanças, tecnologia, e comprava startup, todo mundo já gostava. E lá eu virei minha chave de cripto, por conta disso. Mas até você chegar ali, você nunca tinha... Então, nunca tinha comprado. Mas já sabia... Entendia a tese. Eu gostava muito de finanças, de mercado financeiro. Então, como um bom investidor de mercado, você tem que entender sobre tudo. Mas, tipo assim, pra mim, fora o Bitcoin, era um bando de moeda especulativa que só subia e descia, tipo, sem propósito nenhum, totalmente por hype. Essa era a minha análise de cripto na época. Não me matem, galera. Todo mundo tem que virar a chave em uma hora. E o Bitcoin, pra mim, já era um negócio muito foda. Mas, tipo, eu não tinha a capacidade ainda. Tipo, eu entendi tudo do Bitcoin, estudei, li o white paper. Antes de entrar na GV, eu já tinha lido o white paper. Mas, tipo, eu não tinha entendido ainda o quão seguro realmente poderia ser. E seguro eu não falo de volatilidade, tá? Porque, pra mim, volatilidade é uma benção. Tu diz em relação à tecnologia. Em relação à tecnologia. O quanto o Bitcoin podia acabar da noite pro dia. Ou podia acontecer... Tipo, eu não conseguia entender, tipo, esse... ninguém toca, ninguém altera o código. É tipo, muito abstrato. É muito abstrato e, tipo, na verdade, nem é que é abstrato, mas é muito código. É, tipo, um negócio muito complexo. O cara tem que manjar muito de criptografia pra ele ler, entender o sistema do Bitcoin e falar com segurança, tipo, isso aqui não tem como dar pau. Sim. Tipo, então é um nível muito mais alto. Não tinha esse conhecimento, não tinha ChatGPT na época. E assim, então, Bitcoin eu gostava. Até comprei, assim, na GV, um pouco de Bitcoin, mas, tipo, porra, tipo, R$500 em Bitcoin. Mas, pra mim, o resto de cripto, nada, era tudo bullshit. Tipo, nada prestava. Sim. Tipo, o Bitcoin era o único negócio que fazia sentido, mas, pra mim, tinha uma chave que tinha que ser validada, que era a segurança, a tecnologia. A tese eu achava muito foda. Porque, igual eu falei, eu acho que eu sempre fui um cara que amou o valor do dinheiro no tempo. Sempre fui apaixonado pelo fato de que, tipo... R$1.000 daqui 2 meses é literalmente totalmente diferente de R$1.000 hoje. Então, tipo, eu sempre fui apaixonado por esse mecanismo, o que faz ser diferente por inflação dos países, inflação do mundo. Então, a tese do Bitcoin era muito foda pra mim. Porque, tipo, porra, um ativo 100% programado. Consigo calcular a inflação do Bitcoin do dia 20 de março de 2062... até o dia 15 de abril de 2065. Até também um motivo que ele surgiu logo depois de uma crise gigante também, né? Também, tipo, de 2008. Isso. Então, assim, acho que essa previsibilidade, tudo ser programado, isso eu sempre gostei. Mas pra mim, cripto era isso. E lá na Stone, tipo, virou essa chave total. Lá na Stone, os caras tinham medo. Falavam, tipo, porra, ali stablecoin, você manda um P2P, um pagamento pra outro lado do mundo. A Apple tá fazendo aqui, tipo, a Apple já economizou X milhões em transações fazendo essa
essa porra, tipo, era meio que essa cabeça dos caras. E eles queriam, tipo, e achar startup boa disso, nessa época ainda mais, agora já surge algumas. Tipo, tem, por exemplo, uma Oxus, que tem um business muito da hora, que talvez teria um fit ali com a Stone de certa forma, mas na época não tinha porra nenhuma. Tipo, tinha gringo, o business era a Tether, tipo, da vida. Mas não tinha muita coisa de fácil acesso, tudo muito certo, e 1 milhão de pirâmide caindo por dia, então todo mundo olhava muito lá, mas ainda ficava um pouco de fora. E lá eu virei minha chave. Qual que foi a chave que eu virei? Acho que é a chave que todo mundo tem que virar sobre cripto algum dia. Existem 60 milhões de criptomoedas. Dessas, 59.999.000 não prestam. Mas tem 1.000 ali que são business de verdade, com uma puta tecnologia por trás, com time por trás, com um equity de verdade, com fluxo de caixa que gera receita e que você está comprando uma empresa efetivamente. Então, para mim, é uma grande bolsa de ações tokenizada mundial. Em que, qual que é o lado bom / o problema? O lado bom é que, pô, é muito fácil você levantar capital, é muito rápido, é pouca burocracia e, tipo, você sobe algum negócio lá. E esse é o lado ruim também. Porque... Por isso que existem 60 milhões. Tipo, se nós dois quiser criar aqui agora, sei lá, a cripto do Estúdio Voz e vai chamar ela de Voz e vai fazer o Estúdio Voz postar aqui, ó, agora estamos recebendo investidores na empresa, quem quiser ser sócio da Voz, compra aqui essa cripto. Vai ter uma negada que vai comprar... Tô dando um exemplo X aqui que veio na minha cabeça. Vai ter uma negada que vai comprar o Voz achando que tá virando sócio da Voz, mas na verdade ele tá comprando um papel. Tipo, ele não tá comprando porra nenhuma. Tipo, não tem um lastro efetivo com o business da Voz mesmo. Tipo, o fluxo de caixa, o dinheiro que a Voz gera por mês não vai cair, de certa forma, ali na carteira ou no patrimônio dele. Então... É muito fácil criar uma cripto. Então, acho que esse é o lado ruim e por isso que muitas pessoas não entenderam ainda, mas que lá dentro tem muito ouro. Você tem business muito fortes dentro de cripto. Você tem, tipo, empresas... Porra, tipo, você olha, por exemplo, uma Hyperliquid. Que empresa é aquela, porra? É a empresa com a maior eficiência de lucro líquido por funcionário do planeta Terra. Caraca, tipo, mano. A Hyperliquid chuta quem que... Antes era a Tether, não era? Não tinha... Era, e chuta quem que era antes da Tether. Não faço ideia. OnlyFans. Nossa. Maior empresa com eficiência de Caraca, funcionário por lucro líquido. Hoje a Tether, assim, a Tether ainda tem um lucro líquido maior do que o da Hype, pouco, mas tem maior do que o da Hype, só que já tem muito mais funcionário. A Hyperliquid, na época, ela tinha, tipo, 12 pessoas trabalhando. Era, tipo assim, Caraca, 12 alienígeena de tech, tipo, um cara que era de business estratégico. E ficaram multimilionários ali. Talvez multimilionário, talvez alguém ali bilionário. Algum dia vai ficar. Mas é muito, assim, depois entrando mais pode entrar mais em fundamento, mas o tokenomics, tipo, o tokenomics, o que é tokenomics para quem é do mercado tradicional? É o equity, é o raio-x da empresa. É a economia do token, né? A economia do token. Assim, fazendo um panorama para quem é de mercado, para mim é você olhar ali um contrato social. Entender quem que é dono de cada parte dessa empresa, / quanto dessa empresa tá liberado para incentivo, partnership. Então, tipo, é meio que você faz um raio-x. Tipo, você olha uma empresa e o Vitão é dono de 90%, a empresa pode ser boa, mas você comprando 1% ali, você tá na mão do Vitão. Isso. Ou se tem 1 milhão de donos. Aí, assim, então você pode olhar um pouco. E o da Hyperliquid é bom. Mas voltando ali no que eu tava falando, tem empresas muito fodas em cripto. Então tem business muito fodas, tipo, que geram muito fluxo de caixa, que tem uma tecnologia muito inovadora, tipo, que vende para Nestlé, que vende para Maersk, com a maior de container e logística do mundo, que vende para uma Apple da vida, que vende para um Google da vida. Que então, muita gente nem tá ligado. Muita gente nem tá ligado. E, tipo, tem um monte de empresinha lá por baixo que faz o negócio acontecer. E você consegue, muitas vezes, se expor nelas através de cripto. Algumas têm equity em cripto. Só que aí, lógico, e você precisa entender dos mecanismos, entender, analisar, porque também não dá pra você pensar, tipo, porra, a Binance é uma puta empresa. A Binance é uma puta empresa? Mas eu tô comprando o BNB, eu tô sendo sócio da Binance? De jeito nenhum. Não tá atrelado ao equity. Quem me dera se o equityzinho da Binance fosse... E, inclusive, esse é o meu maior problema com o XRP. Que as pessoas compram... Porque a Ripple é
fudida. Inclusive a Ripple, o Banco Central que contratou a Ripple para montar o Drex aqui. A empresa ali por trás é fudida. Até a XRP Ledger aqui no Brasil tem o business deles de tokenização e de fluxo de pagamento que eles fazem o mundo inteiro, conectando no sistema Swift. Eles estão sempre à frente ali da parada mesmo. É muito forte. Só que, tipo, a Ripple talvez vai fazer a IPO na Nasdaq. E aí lá sim você vai comprar um pedaço da empresa Ripple. E aí você vai ver que aí o valuation vai ser bem maior do que a galera. Mas tipo, a galera compra o XRP pensando nisso. Então acho que esse aí já começa alguns dos problemas de cripto. Assim, pra mim, por exemplo, sou um cara sou muito pragmático. Tipo, eu sei que eu vou, por exemplo, investindo numa meme coin X porque a Base tá lançando e vai voar sem comprar aquela Brett porque é a meme coin da Base e tem uma comunidade forte. Eu sei. Muito provavelmente eu vou mas eu prefiro não porque, tipo, vai contra tudo que eu acredito. Então, tipo assim, então eu sou muito pragmático, eu gosto de empresa, eu gosto de comprar business de verdade. Mas aí voltando um pouco, tipo, tu entrou na Stone e aí tu trabalhou nesse foco aí de... Opa. Nesse foco de trazer essas startups para dentro da Stone, né? E aí, tipo, como é que foi essa migração? Tipo, você saiu... Chegou algum momento que você decidiu sair da Stone para fundar o que é hoje a Vault, né? Eu já tava destoando do assunto. Não, só pra gente... mas igual eu te falei, eu vou... Não, pra isso que eu tô aqui. Então, aí eu entrei na Stone, longa história lá na Stone, fiquei 2 anos, aprendi pra caralho, curti pra caralho, assim, aprendi muito com pessoas muito, muito melhores do que eu. E aí, eu tenho um amigo, é meu amigo ainda, mas na época... Ele tinha fundado a NF Trends e NF Market, que foi tipo o primeiro marketplace real de NFT do Brasil. Os caras porraram. E na época também que NFT tava no hype brabo, né? Eles fundaram tipo 2019, tipo assim, eles surfaram um boom forte. Bem. Tipo, esse moleque, ele tinha na época que ele fundou, ele tinha 16 anos. Caramba. Fundou ele 2 caras de 40. Ele já era de cripto, pegou 2 caras de business, eles fundaram. Ele ficou com equity menor, mas fundou com 2 caras porrada. Moleque com 17 anos estava na Forbes. Tipo assim, caraca, muito, assim, cresceu muito. Tudo pelo boom. Ele tocava tech lá, tinha um time de tech bom, manjava muito de cripto. E aí o que rolou? Ele tava lá na NFT. O que eu esqueci de falar. Os caras venderam, só voltando um ponto que eu tinha esquecido. Os caras venderam NFT, fizeram NFT da BMW aqui no Brasil, do Atlético Mineiro, do Red Bull Bragantino. Tipo, os caras... Tipo, não era um marketplacezinho, os caras fizeram um negócio foda. E aí cresceu pra caralho, ganhou dinheiro pra caralho, ficou milionário antes dos 18 anos com essa porra. E era meu amigo e, tipo... Ele me incomodava muito com cripto, assim, tipo, muito com o quesito de, tipo, tá louco, véio, você tem que ir pra cripto, isso aqui vai acontecer e tananã. E quando veio a queda do mercado ali em 2022, que, porra, pra NFT ainda mais perdeu toda a tese, diminuiu, não da tecnologia, tá? A NFT é absurda a tecnologia, mas tô falando da aplicação usada na época, que era só pra arte e virou uma colecionáveis. Exato. Ele começou a querer abrir um negócio e ele me chegou em mim e falou, cara, eu vou abrir um fundo de cripto. Isso assim, Bitcoin, $14 mil na época, $15 mil. Vou abrir um fundo de cripto agora que tá na merda, que todo mundo tá falando mal, que tá saindo no jornal. É o momento perfeito para abrir. XP parece que vai fechar a corretora de cripto. Tudo vai dando pau. Ninguém que tem dinheiro tem coragem de investir em cripto. Vê, chegou aqui com a visão, né? A visão real que, tipo, porra, dou graças a Deus ao Lucas aí, que, porra, ele me mudou minha vida. E aí, me começou a incomodar. Só que eu tava, tipo, porra, tava no 5º semestre da faculdade, já com 2 anos nas costas de Stone quase, tipo, mandando bem pra caralho lá, crescendo, tipo, efetivado na Stone. Tipo, meus brothers da faculdade não tinham nem começado a estagiar ainda.
Então, tipo, porra, velho, vou largar isso aqui não. E foi meio que assim, fiquei 6 meses nessa. Querendo ou não, tu já tava numa zona de conforto. Uma zona de conforto. Pô, exato. E o nosso cérebro nunca quer deixar a gente sair da zona de conforto. Ele, tipo, pra cripto, quando eu fui falar pros meus pais, eles quase me mataram. Tipo, mexer com cripto vai dar pirâmide dos outros meninos. Tipo, foi meio que essa cabeça. E aí, falou muito. Lá pra outubro de 2022, eu falei, vou junto nessa porra, vamos abrir. Ele falou, eu montei um time muito bom, puxei um dev do BTG que vai ser sócio, um assessor da EQI que vai ser sócio, um moleque que trabalha no Family Office. Nós 5 vamos fundar, cada um se complementa, eu sou o CEO. Ele falando. Ele falando, cada um se complementa, eu sou o CEO, vou dar direção, manjo pra caralho de cripto. Vocês vão agora comer cripto o dia inteiro de vocês até vocês ficarem muito bom nessa porra. Tipo, foi meio que essa visão. E ele falou, em janeiro a gente começa. Saí da Stone mais ou menos ali em outubro. Estudei pra caralho cripto, Bitcoin, a porra inteira, porque, tipo, como esse moleque não é, pra mim, ele era mais novo que eu. Muito não, mas, tipo, na época eu tinha 19, 20 anos e ele tinha, tipo, 18. Só que, tipo, ele parecia ter 35 de cara, de cabeça ele tinha 60. Não, de cara ele parecia ter uns 28. De cabeça ele tinha uns 40. E, porra, moleque milionário. Então era um negócio, tipo assim, eu e os outros sócios que ele chamou, que todos eram conhecidos dele em comum, a gente pagava um pau absurdo pra ele. Porque, tipo, eu achava que eu tinha mandado bem na minha vida, tipo, frente à minha geração e as pessoas estavam... Só que tu veio que, tipo... Eu olhava pra ele e eu falava, caralho, eu sou um bosta, tipo, que merda, que eu não faço porra nenhuma. Tipo, olha o que esse cara... Então, ele era uma grande referência. Eu falei, tipo, e na minha cabeça a gente ia abrir a Vault, assim, abrindo, captar 50 milha, porra, absurdo. Tipo, na época o Bitcoin $15 mil, $16 mil já. E aí, estudei pra caralho pra, tipo, chegar o mais preparado possível. Começamos. Como todo mundo tinha largado o emprego, ele tinha saído da empresa dele, de certa forma. Saído não, mas, tipo, saído do operacional, do NF Trends e NF Market. A gente não começou, tipo, vamos brincar de empreender. Começou, tipo, 8 horas da manhã a gente começa a trabalhar até 10 horas da noite, todo santo dia na semana, até final de semana presencial. Então não foi um negócio, tipo, vamos brincar. Tipo, a gente já começou sério. Tipo, todo mundo chegando, chega 8h10 no apartamento do Lucas, que era onde era o escritório, já era zoado até a morte, xingamento até a morte. E aí foi. Começamos em janeiro de 23. Em 2 semanas a gente percebeu que a gente não ia conseguir abrir um fundo. Era todo um bando de moleque. O mais velho tinha 21 anos. Nós não tinha dinheiro, só ele tinha. De duas uma, ou nós ia ter 0,5% do fundo, e ele 99,5%, ou a gente ia ter que dar uma pivotada no negócio. Tipo, fora que não tinha credibilidade, mercado de cripto derretido, todo mundo morrendo de medo, ninguém acreditava nisso aqui no Brasil. Ainda mais naquela época. E a gente, tipo assim, já com a cabeça de, porra, vem halving ano que vem. Tem rumores ali de ETF da BlackRock, tipo, o institucional tá comprando cada vez mais forte. Olha, o jornal japonês já tá falando de cripto como a classe de investimento e não como, tipo, já tava rolando um movimentozinho assim, já dá pra saber um pouco em começo de 2023. E só que ele falou, porra, impossível, não consegui abrir um fundo, a estrutura era tipo $400 mil na época. E aí a gente decidiu pivotar. Demos um passo para trás, eu era muito fã da Suno Research, do Thiago Reis. Sim, conheço. Nem sei se... Não, eu já falei isso outras vezes. Mas, tipo, eu era muito fã da Suno, do Thiago Reis. E a gente falou, cara, vamos copiar a Suno para cripto. Thiago Reis não é tão fã de cripto. É certeza que ele tem na carteirinha dele. Ele só não pode assumir. Mas tô brincando. E aí, assim, eu gostava muito do business da Suno. Tipo, fui um consumidor da Suno com, tipo, 16 anos de idade, quando eu geria a carteira dos meus familiares, eu usava a research da Suno, que me dava munição para acompanhar o mercado inteiro, né? Porque uma pessoa sozinha não consegue acompanhar o mercado inteiro. E aí, copiamos a Suno. Tipo, falando, não, vamos na linha da Suno, vamos criar uma plataforma, você vai pagar uma assinatura, vai ter acesso a relatórios fundamentalistas, analisando as melhores empresas de cripto e as empresas que foram ruins, falando por que é ruim ou por que não é uma empresa. Excluindo memecoin e stablecoin, na época a gente analisou top 500, excluindo memecoin e stablecoin. E descobrimos que, tipo, 20 era business de verdade. Aí, carteiras que a gente geria, recomendadas, né? E aula pra caralho. Então começou assim, demoramos aí uns 6 meses para lançar, investimos, tipo, basicamente as economias de cada um na época. E pensa, a gente fundou com o Bitcoin 16. Aí passou 2 meses, Bitcoin 20. Aí passou, tipo,
uma semana depois que a gente fundou, o Bitcoin deu uma porrada, que ele foi para 16 para 20. Aí passou, ficou desse lenga-lenga, passou o Bitcoin 25. E doendo, né? A gente gastando dinheiro e doendo. Porra, se a gente decidir só ficar analisando dinheiro na nossa carteira, a gente já tá ganhando dinheiro, mas faz parte. A gente, na época, era uma certeza que o business ia ficar muito grande. E já era Vault o nome? Já era Vault. Já era Vault. Tudo dele. E aí, ele que escolheu o Vault, tudo. E aí, quando deu ali mais ou menos agosto de 2023, a gente fez o lançamento da Research. Cada um tinha gastado uns 40 conto, mais ou menos, do seu bolso. E na minha cabeça eu falei, porra, então puta network. Dei aula na GV, bando de moleque, todo mundo forrado, fora meus amigos de Goiânia, 50 assinatura é garantida minha. Aí o outro, não, eu garanto 40. Aí o Lucas, eu garanto 100. Falei, não, beleza, então pelas contas aqui a gente vai começar a ganhar 60 mil por mês na empresa, tipo isso. E aí, como você sabe a realidade de empreender, fizemos o lançamento e vendemos 2 unidades. Caraca. Porra nenhuma. Aí já começou. Treta, e o Lucas puto e querendo pivotar já o business de novo. Eu tipo, porra, e a gente brigando entre nós, tudo no apartamento dele. E aí, assim, passou uma semana, ele pulou fora da Vault. Isso aí, pra mim, foi acho que foi um dos piores dias da minha vida, porque, tipo, eu falei, caralho, eu larguei tudo, tipo, vim aqui por conta desse negócio, porque eu acredito pra caralho nesse cara. E se ele pulou fora, ele que é o cara de cripto, tipo, esse trem não vai virar nunca, tipo, porque ainda se ele tivesse, eu ia topar lançar mais 15 vezes até dar certo, mas, tipo, pô, se ele pulou fora, vai topar muito. Só que ele acostumou também lá no outro business dele, eu entendo 100% ele, foi uma decisão racional dele na época, de que, porra, ele fundou o business em 5 meses, porrou em um mês, ou em um ano, tava vendendo um NFT pra BMW, tipo, botando 1 milhão na conta, tipo, porrada. E na Vault, com certeza, ia ser diferente, porque era um business de muito mais longo prazo, era um business de muito mais valuation, que dava pra ficar muito grande, mas para um business que ia demorar pra gente ganhar dinheiro de verdade. Só que ele não tava, tipo, disposto a, pô, já tava com uma grana forte no bolso, já, tipo, mano... Vou, tipo, nem a pau, vou perder meu tempo com esses moleques, ainda, tipo, esses moleques tudo palpita demais na minha vida, acha que tu é dono, mas eu que mando essa porra, meio que foi essa cabeça dele. Eu entendo, 100%. E aí ele pulou fora. Aí a gente sentou, porra, ficou na bad uma semana sem trabalhar, assim, pós-lançamento, tinha vendido nada. Só ele tinha pulado fora, Só ele o tinha restante pulado ainda fora. continua. Aí a gente ficou na bad, todo mundo pensando entre si e tal, sentamos. Deixa eu desligar essa porra. Fica à vontade, deixa eu botar um pouco de água pra tu. Valeu. Tá, aí, assim, aí a gente sentou nós 4, aí eu vou começar a resumir a história a partir de agora mesmo, tá? Só porque eu queria dar esse Não, mas foi uma introdução boa, mano. Aí nós 4 sentamos, falamos, pô, vamos continuar, vamos, por mim eu vou, tipo, vamos, o mercado é muito bom, tem, cara, muito espaço, ninguém aqui entende, todo mundo que a gente conhece que tem dinheiro, tipo, acha que cripto é uma pirâmide, cara, tem espaço do caralho, tipo, é dessa lacuna que tem uma oportunidade, falta muita educação, falta muita coisa, vai ser muito difícil, mas isso aqui vai ficar grandioso. Cripto, tokenização, esse mercado, isso veio para ficar, veio não para substituir, mas para revolucionar o mercado financeiro tradicional que a gente tinha. Então, ele falou, vamos continuar. E aí sentamos, voltamos e escolhemos um outro CEO, que ia ser o João. Aí o João começou a tocar, tipo assim, guiar a gente, né? Mas cada um tocava o seu, porque cada um era de uma área diferente, cada um ia fazendo uma coisa. Na época era estudando cripto pra caralho, eu ficava montando um report de cripto o dia inteiro, assim. Analisando um monte de cripto e montando um report. Tipo, analisando como empresa. Eu peguei tipo, um business, meio que um modelinho da Stone e tipo, traduzi isso pra cripto. E aí, deu 2 semanas, o João falou, mano, já arrumei outro emprego, já vou voltar a trampar, tipo, isso aqui não vai, isso aqui não é pra mim, pulou fora. Que era o seu que a gente tinha escolhido. A gente falou, agora fudeu. Aí, mano, ele falou, já estamos na merda, vamos continuar. E eu acho que aí, nesse momento, depois que o João saiu, foi 50% que segurou a gente, foi por tudo que eu te falei, do mercado, do potencial, da lacuna e tananã. E 50% o medo de... o ego de assumir que estava errado. De voltar a virar para todos os amigos, familiares, pessoas que conhecia, ter que voltar atrás, arrumar emprego de novo, tipo... Acho que 50% foi isso. Eu, tipo, não, esse aqui vai dar certo, e nem que a gente force muito. E acho que isso isso foi muito forte da gente na época e a gente decidiu continuar.
E aí os moleques falaram, me escolheu, porque um era totalmente de pessoas, relacionamento, muito bom pra isso. O outro era dev, full. Então, tipo, mas não um dev igual você. Um dev comunicador era dev. Uhum. Tipo assim... Caverna mesmo, cara. Dev, tipo, que só sabe falar de código. Tipo, Sim. Lógico que não, Pedro, meu sócio, te amo, mas hoje, porra, ele ajuda pra caralho no business. Mas, tipo, na época, quem tinha mais fit pra tocar mesmo ia ser eu. Uhum. Os dois já eram muito diferentes. Nem era algo que eu queria também, porque, tipo, eu era um cara de número. Mas, tipo, eu já, por ter dado aula, eu já tinha esse lado meio comercial, meio... Era bom de explicar as coisas pra pessoa, era bom de fazer analogia, me escolheram. E aí a gente falou, mano, vamos continuar. E daí pra frente começou a ser maravilhoso. Que continuamos nós 3 na Vault, os 2 que eu não conhecia. Um tinha vindo de Balneário, largado o emprego na EQI, o outro já estava aqui em São Paulo. E aí a gente começou a tocar a Vault. E aí a gente começou alinhado mesmo, falando, cara, vamos seguir um caminho, já que vai ser difícil, vai ser devagar, vamos desenhar qual vai ser esse caminho, vamos ir fazendo devagar mesmo, tipo, com muita intensidade, mas não vamos querer dar um passo maior que a perna, vamos construir um business, de verdade. E aí a gente foi. E aí lançamos de novo, não vendemos de novo, lançamos de novo, não vendemos de novo. E aí, outubro de 2023, chegou um cara chamado Wagner, um advogado lá de Goiânia, dono de um escritório, me ligou. Falou, Igão, tô namorando o mercado de cripto aí já tem 1 ano, tô acompanhando essa empresa de vocês, mas, cara, eu não tenho tempo de ficar lendo relatório, eu não tenho tempo de, cara, ficar acompanhando carteirinha, tipo, eu quero mandar 200 conto no seu Pix e eu quero que você invista dinheiro para mim. Uhum. Eu vou te dar um percentual do lucro, você se vira, investe aí, seja na sua PF, seja pela essa empresa aí de vocês, eu quero que você toque dinheiro para mim. Eu arrepiei, tremendo todo na hora, tipo, caramba, Wagner, que honra. Não tenho licença de custodiante, de gestor, então não posso pegar seu dinheiro no Pix de jeito nenhum, mas vou pensar alguma solução aqui para você. E daí começou. E aí, assim, a gente, cara, ficou maluco no dia. Tipo, caralho, tudo que a gente plantou deu fruto. Não foi um cliente na research, mas, tipo, olha como as coisas são, tipo, acontece. Eu acho que é muito isso sobre a vida de empreender. Você vai plantando. Você não vai vendo crescer, não vai vendo colheita. Aí, do nada, pô, encontra um ourinho ali no meio. Aí, tipo, não foi a sorte de ter encontrado ouro. Você plantou, você tava crescendo, só que você não tava vendo. Aí você só recolheu a recompensa. Sim. Eu vejo muito assim, isso aconteceu várias vezes na história da Vault. E aí rolou o Wagner. O que a gente bolou na época foi a primeira consultoria de cripto do Brasil. Que a gente pensou, cara, abre uma conta na Binance, deposita o seu dinheiro, os 200k lá, fizemos um contrato no ChatGPT, gerindo as criptos, gerindo entre aspas, né? Consultando as criptos dele, e 20% do que ele tivesse de lucro ia ser nosso, 20% bruto na época. Bitcoin, $27 mil na época. 20% bruto do lucro dele ia ser nosso e a gente ia tocar. E aí como que foi o tocar, né? A gente não podia pegar acesso à conta dele, porque a gente ia começar com o pé esquerdo, né? Então, o que a gente fez? Entrava em call com ele e guiava ele. O que era para ele fazer? Ajudamos ele a criar uma MetaMask, ajudamos ele a criar uma Solflare, montamos a carteira, stakeamos o dinheiro dele na rede, fizemos um negócio lindinho, assim, porque era a única coisa que a gente tinha para fazer a partir desse momento era o Wagner. É o foco 100% no cara. Então era com foco de como deixar melhor isso e buildar, e lógico, de um foco comercial de, tipo, vamos achar mais caras como ele. E aí foi, e aí começamos a ir atrás, deu uma pivotada, paramos de tocar research, porque não tinha cliente, não dava, tinha 2 pessoas assinando, devolvemos o dinheiro delas, e tipo, não dava dinheiro pra gente mesmo. E ficamos focando na carteira do Wagner, o mercado de cripto subindo, começando a subir ali antes do final de 2023. E aí o Wagner, cara, ele provocou a gente, que ele falou, Igão, assim, eu acho muito foda o que vocês fazem, tô gostando muito da gestão, vocês realmente dão uma atenção fora da curva, tipo, vocês estão me entregando retorno já em muito pouco tempo. Mas, cara, eu tenho 10 milha na XP, que me dá muito menos trabalho do que esses 200 conto em cripto. Tipo, não dá. Tipo, toda hora tem que entrar em call, toda hora é movimento. Porque você sabe como que é? Uma pool. Pô, uma pool muda de uma hora para outra. E eu tenho que entrar lá e eu tenho que realocar, colocar em outra pool. Não posso deixar o cara ficar lá com o dinheiro dele sendo prejudicado. Na época a gente, até meio errado, mas a gente queria maximizar tudo que podia do investimento dele em cripto, entendeu? Não podia ficar, não deixar um centavo parado na mesa, não podia deixar nada parado. E aí ele provocou com isso, a gente foi melhorando o modelo, basicamente chegamos onde a gente está hoje. E aí, assim, do Wagner até hoje, eu acho que a gente já se ferrou e errou mais 1000 vezes pela frente, já teve mais 1000 montanhas russas como essa do começo. Foi muito difícil, inclusive muito mais difícil do que o começo, depois. Mas
foi basicamente esse aí o comecinho da história da Vault, onde a gente começou. Porque o Wagner é onde eu... Assim, já começou a empresa em janeiro de 23, mas o Wagner ali em outubro de 23 foi onde tipo, começou mesmo o business. Até então Foi a gente estava se preparando para empreender. Foi o gatilhozinho que deu... Foi o gatilho. Aí assim, 4 meses depois a gente estava com 5 clientes e gerindo ali uma média de uns 350 mil reais. Captados, né? Dava mais em cripto já investidos, porque o Wagner pegou uma porrada forte. Mas era tipo assim, o Wagner de 200, e um cara de 15, um cara de 20 e um cara de 50. Tipo isso. A gente pega, se você tinha 2 mil reais para investir, na época a gente estava querendo tocar seus 2 mil reais. E aí, o quinto cliente, Dr. Antônio Paulo, ele curtiu muito o over-delivery que a gente estava dando pra gente, que a gente estava dando para ele. Porque, porra, era 5 clientes, a gente só fazia isso. Então, tipo, entrava com o cara domingo à noite. E ele é um cara que tem um patrimônio bilionário, tem um patrimônio muito grande, então ele é bem atendido, ele tem family office, ele é bem atendido por elfos do mundo inteiro. Ele tinha lá 50 mil em cripto com a gente e a gente dava a vida nos 50 mil. Ele falou, cara, é foda, muito pica o que vocês fazem, eu tava procurando um business tipo esse. Tipo, uma empresa para tocar o meu dinheiro de cripto há muito tempo, meu family office não mexe, meus fundos não mexem, ninguém quer saber de cripto. E, tipo, eu tava procurando alguém porque eu queria fazer um investimento no mercado, não queria acompanhar. Muito foda, eu quero comprar vocês. Foi meio que assim. E aí, na época, a gente, tipo, tremendo as pernas, né, pra caralho, mas, tipo, não, a gente não tá no momento, a gente não quer abrir equity agora, o potencial do nosso business é muito grande, meio aquele discurso. Aí, em resumo, ele falou, cara, me faz uma proposta amanhã, eu vou comprar. Faz uma proposta amanhã de quantos por cento vocês querem abrir para mim entrar de sócio, para eu ajudar, para eu abrir contato e além botar, e por quanto? Quanto que eu tenho que colocar aí dentro? Eu, tipo, porra, beleza. Aí, na época, eu falei pra ele meio que, tipo, vou falar com o meu sócio pensando, mas, tipo, já desliguei a call, os dois, assim, do meu lado, suando, já começamos a gritar. Tipo, vamos, porra, aí... Viramos a noite e eu, como meu passado era valuation, era planilha, eu fazia o lado contrário, que era o lado de analisar uma empresa. Sim. Então, fazer o que um cara que quer analisar uma empresa sabia fazer na planilha, eu conseguia. E aí, a gente passou a noite inteira, assim, planejando como que a gente ia alocar o dinheiro dele e tentando chegar na conta de valuation. Na época, eu cheguei num valuation de 10 milha. Tipo, na planilha, né? Porque o que é o valuation? Tá? Valuation, ele é uma antecipação de um fluxo futuro. Eu não compro o Decentraliza aí pelo quanto que o Decentraliza gera hoje. Tipo, vamos supor que o Decentraliza gere, tô dando X, 50 mil, vamos supor, por mês. Eu não vou comprar o Decentraliza aí, não é que ele vale os 50 mil mais alguma coisa, os 50 mil vezes alguma coisa. Pode ser, até um composto da forma, mas eu vou comprar o Decentraliza pelos daqui 5 anos, quanto que ele vai gerar por mês, daqui 10 anos, quanto que ele vai gerar por mês, o que vai estar dentro do ecossistema. É isso que compõe o valuation. Então, o valuation, eu pego tudo que ele pode gerar ao longo do tempo e trago a valor presente. Valor futuro para valor presente. Eu trago valor futuro a valor presente. Isso é um valuation. Então, na época, a gente não gerava nada. Gerava, tipo, esporadicamente um dinheiro de performance, tipo pingou, sei lá, 20 mil do Wagner, aí R$1.000 de outro cliente da taxa de performance. Esporadicamente, a gente tinha gerido uma performance, mas tipo, não tinha nada. Não tinha assinatura, não tinha recorrência. Então, montei um valuation lá mirabolático do que a gente ia fazer, de para onde ia o caminho da Vault e de como que a gente ia alocar o dinheiro dele. Chegamos para ele segunda-feira, isso foi domingo. Chegamos para ele segunda-feira, tipo 8 da manhã, com essa planilhinha pronta, no valuation de 10 milhões, pedindo 1 milha por 10% da empresa. Olha a cabeça nossa na época, era tipo 3 moleque, tipo, a gente só tinha se fudido, tipo, querendo 1 milhão, tipo, 1 milhão era um dinheiro que, tipo, eu nem sonhar, eu nem conseguia imaginar o que a gente faria com 1 milhão. E aí, ele entrou na call, eu expliquei tudo, ele falou, tá, tirou umas dúvidas, me pegou na veia ali em algumas partes, eu falei, tipo, porra, isso aqui é loucura. Ele falou, pra gente fazer agora, porque eu gostei muito de vocês, não tô comprando, acho que a empresa não vale nada ainda. Não vale nada. O que vale são vocês. E eu acredito que vocês vão conseguir construir isso que vocês estão querendo me mostrar aqui. Talvez muito diferente do que tá fazendo, talvez demore muito mais tempo, mas acho que vocês são fodas. O mercado é foda, o modelo de negócio é foda. Eu quero comprar 5% por R$250 mil, valuation de 5 milhões.
vocês fecharem agora. Meteu essa na call. Aí, mano, meu amigo, esse aí a gente não conseguiu nem economizar. Fechado, pô. Aí assim, já comemoramos na frente dele mesmo, que se foda. E aí, assim, daí começou. Desse negócio do Antônio, aí começou um business mesmo. Que aí a gente, cara, pegou, ele fez investimento de 250 mil, fomos atrás de advogado na época, arrumamos um contrato e tal, mandou 250 mil na conta. Primeira vez que a gente viu tipo, esse dinheiro, tipo, caralho, 250 mil reais. Tipo, foi loucura. Na época foi um absurdo, assim. Valor de 5 milha. Eu já tava, tipo, falando pros meus brothers que eu tava milionário, porque eu fazia conta do meu percentual e falava, cara, eu sou milionário. Tipo, caralho, eu sou o primeiro milionário do grupo, chupa. Tipo, já era meio que essa a cabeça. Quem me dera. E aí, assim... Ele tá até hoje no... Tá até hoje. Antônio, pô, nosso sócio forte, assim, gosto pra caralho dele. Ele até teve um outro sócio lá na frente que foi vender um percentual do equity e o Antônio comprou mais um pedaço. Hoje o Antônio tem aí os seus 8% da Balt. E hoje são quantos sócios? Cara, assim, sócios fundadores são nós 3. Aí tem o Antônio, que é investidor anjo. E a gente tem mais 2 conselheiros. Que são caras mais... picas assim, de mercado tradicional, que tem um percentual pequeno, que não compraram, mas são conselheiros. E também, um negócio que eu esqueci de falar, e também temos mais 2 sócios que trabalhavam na empresa, que eram muito bons, que pessoas muito boas, que a gente deu equity. Um deles, por exemplo, que eu posso falar é o dela. Show. Que, pô, o cara é animal, a gente falou, cara, ele tem que ser sócio, tipo, beleza, preciso dele do meu lado ele vai aqui. comprar, mas ele tá comprando com com o trabalho dele, tipo, preciso dele para construir o business com a gente. Então, são aí seus 8 sócios, 9 sócios. Caraca, que maneiro, mano. E aí, assim, a ideia do Antônio caiu o dinheiro, aí a gente começou a olhar um escritório, contratamos um estagiário, um moleque da GV que tinha pegado aula comigo, e aí foi. E aí foi virando, mas de novo, disso pra frente se fudeu muito, gastamos esse dinheiro tudo errado, ninguém sabia empreender, ninguém sabia contratar, ninguém sabia tocar time, ninguém sabia business, não sabia o que era regulação, não existia esse conceito de regulação. Que vocês entraram também numa área que ainda tava muito cinza, né? Não tinha, tipo, a gente conseguia se inspirar no mercado tradicional, mas tipo, cripto era muito indefinido ainda na época. Tipo, porra, eu tinha 21 anos, 20 anos. Tipo, pode crer. Todo mundo era muito novo. Então, assim, isso foi foda. É que aí é onde surgiu a nossa frase que a gente fala que intensidade distorce o tempo. Foi o que eu tava te falando aqui antes. Tipo, a gente compensou isso trabalhando muito. Porque a gente falou, cara, a oportunidade tá aí. Esse business aqui é um business bilionário de valuation. Mas, pô, vai depender da gente trabalhar pra caralho, porque, tipo... falar aí pra você, Vitão, daqui 4 anos eu não vou concorrer com empresinha, gente que tá em cripto, influencer de cripto. Tipo, isso não me preocupa, tem mercado pra todo mundo. Mas daqui 4, 5 anos eu vou estar concorrendo com JP no Brasil, com a área de cripto deles, com Goldman, com BTG, que já concorro, com XP, com os maiores da Pará, Itaú, Banco do Brasil, Safra. Todo mundo vai ter uma área de cripto, todo mundo vai ter um elo de cripto. Sim. Então, a gente precisava correr muito para calcar e montar esse mercado e tá muito à frente desses caras, muito antes, para surfar o market share que o mercado tinha para ficar. Então, foi meio que isso. E aí chegou onde tá hoje. Só antes de você perguntar, pode falar já, o que é a Vault hoje? Onde que a gente chegou, tá? Então, hoje a Vault, a gente está nessa consultoria aí, quase 70 milhões de reais, nessa consultoria do Wagner. É o carro-chefe da casa ainda, é o produto. Mas hoje a gente não é mais uma consultoria de cripto. A gente fala que é um ecossistema de ativo digital. Então, a gente ajuda nosso cliente 360 em tudo que tem a ver com o mercado cripto. Seja para o cara investir numa renda fixa tokenizada, que é uma coisa que a gente oferece hoje. Eu não tokenizo uma renda fixa, mas o mercado Bitcoin tokeniza. E eu sou o gestor do cara. Eu aloco o meu cliente numa renda fixa. Eu ajudo ele a alocar numa renda fixa. Então, renda fixa tokenizada, seja um cartão cripto pro cara, seja pro cara fazer uma autocustódia, seja pro cara fazer um empréstimo colateralizado. Eu faço todo 360, eu amparo todo o cliente, o investidor na jornada do mercado de ativo digital, não só de cripto. E aí, de produtos, é a consultoria. Temos uma cesta inteligente dentro do mercado Bitcoin, que é um Foi fundo. Recente, né? Foi recente, que é um fundo, basicamente. Porque qual que é a dor da consultoria?
ela não é escalável. Eu não consigo ter um monte de cliente numa consultoria. Um cliente de consultoria dá trabalho pra caralho. A gente faz tudo pro cara. Tipo, igual eu tava falando aqui, 2 da manhã, se surge uma oportunidade, a gente vai comprar na carteira de todos os clientes ou a gente vai vender na carteira de todos os clientes. Se for pra sair de cripto 2 da manhã, tomar essa decisão, sai. Então, tipo, dá um trabalho do caramba. Então, não é escalável. Então, a gente teve que subir nesse mínimo da consultoria. Começou com 200 mil com o Wagner, mas depois a gente começou a pegar cara de 5, 10, 20, 30, 40, 50... Aí subiu para 25, 50 mil. Hoje o mínimo é 100 mil. E a gente vai subir, se eu não me engano, no mês que vem. Assim, porque não é uma decisão que depende mais de mim, mas já está planejado para no mês que vem subir para 250 mil da consultoria. E aí a sexta veio para suprir toda essa lacuna de muita gente, muito amigo, muitas pessoas conhecem a gente através das redes que quer investir. Mas, cara, investir 250 mil reais em cripto é um cara muito grande, velho. O meu cliente é o cara que, um cliente meu que bota 250 mil em cripto é um cara que tem, 30 milha de patrimônio líquido investido. Porque tu vai para pensar, o cara que tem 250 mil reais, pô, ele só tem, né? Esses 250 mil reais, ele não vai botar. Não deveria. Dificilmente vai botar tudo em cripto. Eu tenho os DGzão lá. Eu tenho um cara que tem, 600 mil com a gente, com o patrimônio da vida do cara inteiro é 1 milhão. Que eu acho que é uma loucura pra um cara. Assim, mas assim, ele sabe total do risco dele e, no fundo, eu sei que, porra, esse cara vai ser muito feliz, os filhos deles vão ser muito felizes por conta do risco que esse cara tá tomando. E a coragem, né, de ter o patrimônio. Mas, o que eu recomendo pra um cliente hoje, um cara normal lá da Vault, é de 1% do patrimônio. 2,5% se o cara quiser ser mais arrojado. Mas cara, tem cliente que tem, 100 milha de patrimônio e tem, 250 mil em cripto, 500 mil em cripto. Então, que pro cara é um pedaço que complementa o patrimônio como um todo. Sim. E a sexta veio para suprir essa dor. Essa galera que não... Toda a galera, porque é o cara que quer investir 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 15.000, 30.000, veio a sexta. A gente tem a Ultra também, que é um reflorestamento que o dela trouxe uma melhora absurda da nossa research, que a gente lançou lá atrás. Então a Ultra é uma research, uma assinatura. Você tem call com analista toda semana, call com dela toda semana. Relatórios, análise, a gente faz muito movimento. O maior diferencial da Vault, num ponto de vista de investimentos, não é que a gente vai acertar a geminha que vai explodir. Talvez. A gente tem um researcher de gema. Talvez a gente vai achar uma gema muito boa algum dia que vai fazer 100x, 500x, 1000x na carteira do cara. Mas o grande diferencial é que a gente faz o básico muito bem feito. Então, essa queda que todo mundo sofreu pra caralho, a gente tava com 65% em caixa. Eu vi vocês... Dos clientes, da Ultra. Então, isso segurou pra caralho a queda. Então, a gente voltou a comprar nos 85. Aí, tomamos, porque de 85 pra cá, começou a cair. Mas nos 85 a gente já comprou uma parte do... sei lá, 87 já comprou uma parte do caixa, 85 outra. Então, a gente vai fazendo o preço médio. E, o Bitcoin tá em 100 mil. Ele cai pra caralho, ou sobe pra caralho, ele volta pra 100 mil. A gente ganhou dinheiro nesse meio. Entendeu? Porque se ele subiu pra caralho, a gente foi realizando e na hora que ele voltou pro 100 mil, a gente já tinha realizado ali uma boa parte. Se ele caiu pra caralho, a gente foi comprando e, quando ele voltou pro 100 mil, a gente ganhou uma boa parte. Nessas operações... Então, a gente faz o básico bem feito, cara, que vai de cripto pra USDT, de USDT pra BTC, de BTC pra Alt. Então, tem hora que a gente pesa mais a mão em altcoin, tem hora que a carteira fica, os clientes ficam até puto, tô pagando a consultoria, eu tô com a carteira aqui de, Bitcoin, Ethereum, Solana, Hyper... vou falar, gerais, mas, ficar com a carteira básica, mas o diferencial é a gestão ativa. A gente consegue fazer isso na sexta, que é muito bom. E na Ultra, a galera acha animal, porque, 2 da manhã, 3 da manhã, a gente manda lá, estamos analisando aqui, talvez a gente ache que a gente vai fazer um caixa agora. E, os caras, caralho, caixa por quê? O mercado tá subindo pra caralho. A gente vai fazer caixa agora, vai colocar. Então, a gente vai muito contra as pessoas nesse contra-intuitivo, né? É contra-intuitivo. E aí tem a Ultra, aí a gente dá um 360, e temos parceiro para cartão, temos parceiro para... A gente ajuda muita gente a fazer câmbio, remessa internacional. Mas o grosso, o foco, o carro-chefe da casa é a consultoria. Vault, hoje estamos com um time de 33 pessoas. Eu ia perguntar isso, quantas pessoas tem no... Cara, um time que eu sou completamente apaixonado pela cultura dele. Você sabe, você acompanha, a galera... Porque, assim, dado ao todos esses problemas que eu te falei de dificuldade de mercado, dado ao quão rápido a gente precisa ir, o quão
fundo a gente precisa ir. Dado a ser uma startup ainda com não tanto dinheiro. Tipo, as pessoas acham que a gente é grande, mas não é grande. A gente fatura muito pouco. E, tipo, 70 milha pro mercado financeiro é um cliente. Tipo, para qualquer escritório, 70 milha é 1 centavo. Tipo, não é nada. Então, a gente precisa de pessoas não para trabalhar para a Vault, sim para construir a Vault com a gente. Então, todo mundo que tá lá no time tá para construir o business junto. Então, os caras, final de semana, tem tipo, sábado passado tinha 13 pessoas no escritório. Já tem final de semana que a gente marca reunião normal e, tipo, vai 20 pessoas. Tipo, reunião de planejamento do ano. É no domingão. E vai todo mundo pra lá, que se foda. Quem odeia a Vault são as namoradas, os namorados. Tipo assim, é eles que ficam meio putos. Mas a minha namorada, mas tipo... Tô brincando, ela super apoia. Eu vi lá que vai ter a cachorrinha ela também, né? Tem a Maria Solana. Vai lá. Mas assim, essa parada dessa cultura é boa, cara, porque só assim já dá já dá um corte numa galera que não tá, tipo, ali, só tá ali pela grana, tá ligado? Lá a gente chama de Lei de Darwin. Então, mano. É a Lei de Darwin. Tipo assim, o cara que for muito bom, tipo dela, ele se extrapola na Lei de Darwin. Tem cara que tá lá tem 1 ano e meio. O dela, tipo, em 2 meses eu falei, porra, você tem que ser sócio com certeza absoluta. Tipo, é a Lei de Darwin. Então, tipo, o cara vai ganhar, o cara que for bom, que entregar resultado, vai ganhar. É um ambiente meritocrático também. Meritocrático. A gente paga variável pra caralho e estamos em busca de sócio. Damos equity real, sem medo mesmo, pra trazer gente boa pra empreender com a gente. Mas o cara que não é bom, que não sai da zona de conforto, que não entrega resultado, que não faz nada fora da curva, não faz sentido pra ele, velho. Porque, tipo, lá na Vault tem um monte de moleque. É de USP, GV e INSPER, Intel. A maioria do time é desse. Cara, o cara poderia estar trabalhando na XP, no IB do BTG, em qualquer um do mercado financeiro, que é tipo uma coisa fácil pra ele entrar, ganhando 5 conto, 6 conto por mês. E eles estão lá na Vault, tem cara que ganha 1.000 conto por mês. Fixo. Então, tipo assim, meio que você vai encontrando quem é muito bom. E o maior diferencial no longo prazo, então, e você sabe muito bem disso, mas o que mais diferencia uma pessoa normal de alguém com muito, muito sucesso, tipo, tá muito longe disso, mas tipo, um que mais diferencia talvez, tipo, um ser humano de um Elon Musk da vida é a resiliência. Sim. Cara, é conseguir ficar tomando porrada na cara e continuando e cavando cada vez mais e indo. E isso é o maior diferencial. E, tipo, a gente precisa encontrar pessoas que têm essa resiliência. Exato. Se dá pau, o mercado cripto caiu 40% do fim do Bitcoin e morreu. Os caras começam a ficar com medo, já é uma red flag gigante. Cara, assim. porque, tipo assim, no empreendedorismo, a gente já tem frustração atrás de frustração, cara. Exato. Cara, é como você falou, tipo, às vezes a gente acha que tá descendo, tipo, porque vem frustração, mas na verdade a gente tá tendo essas frustrações e a gente tem subido, mas a gente não tá vendo, tá ligado? A gente tá tão ali bitolado pra fazer o negócio acontecer e tal, que aí, e tipo, ainda mais falando, pô, nesse a gente mercado, é muito apegado a um resultado físico de curto prazo. E sendo aí que na real você tomou uma demissão, às vezes você cresceu pra caralho. Exato. Porque dessa demissão você vai falar com tal, que vai pra tal, que é o emprego da sua vida ou a empresa da sua vida. Exato. E assim, é um ambiente muito contraintuitivo e vai muito de encontro a essa questão de investimento também. Porque, tipo assim, o nosso mental, o nosso corpo quer que a gente fique na zona de conforto, cara. Cara, não quer que a gente se exponha, que a gente venha aqui e fale, ou então que a gente vá e vá em busca de cliente. Cara, o nosso corpo quer que a gente fique ali na nossa caverna, fazendo o nosso legalzinho ali. Não quero ir para aquele canto, não quero mais para aquele outro canto. E no investimento também é assim, tipo, o Bitcoin em queda, cara. O contra-intuitivo é mano, vamos comprar, vamos encher a mão agora. Com certeza. Mas muita gente, tipo, não, cara, eu vou perder mais dinheiro, vou vender. Então, tipo, você ir contra essa... É a lei do Warren Buffett lá, do compra ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Exatamente. É isso pra tudo na vida. É igual... Quando você tem os piores momentos é onde mais tem oportunidade. Isso. Porque quando tudo tá bom, cara, o mercado é eficiente, as pessoas são inteligentes. Tipo, é igual a pessoa acha que, tipo, eu via que, tipo, eu vejo muita gente ainda, analista de cripto e empresas que olham de cripto, tipo, tal notícia, tipo, acabou de rolar. Sei lá, tem uma chance, ou tipo, sei lá, tem chance da China desligar as usinas mineradoras e isso vai dampar o preço do Bitcoin. Eu falei, meu irmão,
isso já tá precificado no preço do Bitcoin antes de você ter pensado. Tipo, o mercado é muito mais inteligente. Sim, tipo, sim. O que eu assumo lá na Vault... Antes de sair a notícia, já... É o que eu gosto de lembrar pro time de investimento. Eu faço uma reunião com o time de investimento, porque minha vida tá dependendo deles também, toda santa semana. E o que eu gosto de lembrar pra eles toda santa semana é que eles e nós, vezes 10, a gente é burro e fraco perto do que é o mercado. Tipo, eu gosto de tentar deixar a gente, tipo assim, a gente não é ninguém. Tipo, quem que é o nosso time de investimento de 12 pessoas? Beleza, os caras são foda, trabalham pra caralho, estuda pra caralho, manja muito. Não é isso que eu tô falando. Mas quem somos nós perto de um time de 200 pessoas da BlackRock, que cada neguinho recebe 20k dólar por mês, mais um bônus do caralho a 4, pra literalmente fuder o trader, pra literalmente acertar o momento, pra literalmente fazer um movimento contra-intuitivo e comprar com liquidez mais barato. Porque a BlackRock, assim, não falando só pros ETFs, mas a BlackRock, ela quer comprar Bitcoin, não é igual eu e você, que a gente vai lá e pode comprar Bitcoin. A nossa vida é muito fácil. A vida de um player tipo a BlackRock é muito difícil. Porque uma compra de Bitcoin deles, se ele começa a comprar o Bitcoin tá em $80 mil e ele quer comprar uma parcelinha ok, nenhuma parcelinha grande, ele acaba de comprar tá 95. Porque o preço de curto prazo é feito... Movimenta muito o mercado. O preço de curto prazo é feito num book de compra e venda. Então ele vai liquidando, todo mundo tá vendendo. Então como não tem ninguém para vender, vai subir o preço. Então tipo, uma compra de uma BlackRock ou de qualquer player grande... E eu não falo porque as pessoas estão descobrindo que um player grande estão comprando, mas literalmente pelo efeito de book é muito grande. Então, tipo assim, ele sobe o preço médio pra caralho. Então, tem que ser muito estratégico. Os caras, pra comprar, eles precisam... Tipo, ele quer comprar o Bitcoin a $90 mil. Ele tem que derrubar o Bitcoin pra 80. E aí ele consegue comprar num preço médio de $90 mil. Então, tipo assim, o que eu tento assumir lá com a galera é que, cara, a gente é muito burro, velho. Tem cara muito mais inteligente com a gente, tem cara com sei lá quantos PHD no caralho A4, com 10 mil software, com bot de porra inteira, IA rodando, milhão. Tipo, a gente tem que fazer o básico bem feito e ir seguindo esse cara. Tipo, não adianta querer, nossa, vimos aqui um negócio, caralho. Ninguém tá vendo isso. Não, ninguém tá vendo. Porra, lógico. Tipo, as pessoas... Eu já ouvi o Gabriel falando. O mercado é eficiente. Tipo, o mercado americano, ele é mais do que eficiente. Os Estados Unidos, antes de uma empresa soltar o resultado dela, o mercado já subiu. Porque rola insider trading. Mas em sua maioria, lógico, rola ineficiências. E quando tem uma ineficiência, aí sim tem oportunidade. Mas em sua maioria, é 100% eficiente. Tipo, uma empresa solta vamos supor, a NVIDIA solta um balanço do trimestre, automaticamente atualiza o valuation de NVIDIA na planilha de 20 mil bancos no mundo inteiro. Aí você coloca fundo gestor, entra 100 mil fundos gestores, atualiza automaticamente quando solta um resultado. Isso automaticamente fala para eles o novo preço justo de NVIDIA baseado nesse resultado atual deles e automaticamente o mercado já tá nesse preço justo. Então o cara acha, tipo, nossa, a NVIDIA postou um puta lucro. Não, tá barato, vou comprar. Já foi. O mercado é muito mais. Já passou, tipo, o mercado é muito mais que isso. É o que o Gabriel até fala assim, pô, o varejo sempre se ferra, mano. O varejo geralmente sempre se ferra. Porque o varejo é o cara que não assume isso. Ele é o cara que acha que ele tá tendo uma boa sequência de trade, que ele é bom. Já acha, nossa, o preço tá vendo que ninguém viu. Vou alavancar vezes 10 agora que tá baratinho. O varejo é esse cara. E, tipo assim, eu me incluo. Já fui e sou, querendo ou não, a gente é esse cara às vezes. Mas o quanto mais você assumir que a gente sempre tá errado, mais fácil fica de você acertar. Então, a gente olha muito... quando a gente tava tendo a discussão ali de fazer o caixa. A gente fez o caixa porque todo o mercado tava achando que ia subir. Esse foi uma das brigas, porque tinha vários argumentos contra do porquê eu fui contra, tá? Eu fui contra fazer esse caixa de 65%. Eu briguei pra caralho. Falei, vocês são malucos da porra. Bitcoin, $120 mil. Essa porra vai bater $150 mil, a gente não vai nem ver. Vamos realizar um pouco, vamos ir realizando. Você tá louco, os clientes vão me matar se a gente fizer caixa agora. O mercado vai porrar, a gente vai estar com 65%. Eu briguei pra caralho. Foi, cara, porque é uma decisão, não é uma decisão fácil não, mano. Porra. Quando você vai fazer com 70 milha... Pô, hoje, olhando em retrospectiva, é fácil falar. Muito fácil. Mas caraca, mano, no momento que tu olha assim, mano, 126 conto, tu fica, caraca, mano, vai subir mais, mano, não tem como. Pô, não tem como, é tipo assim, quando chegou no 126 é porque tava muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo.
Tipo, tava tudo apontando, tipo, ia cortar juros. Tipo, o Goldman tinha precificado 5 cortes de juros. Até março de 2026 agora. 5 cortes de juros, não teve nenhum. Acerta pra caralho, Gold. Mas assim, então, tipo assim, tava tudo apontando a favor. Quem fosse ser racional e fundamentalista não dava pra vender, que era o cara que eu tava tentando ser. E muitos argumentos contra era tipo, cara, é exatamente por isso. Tipo, não vai rolar, velho. Tipo, então o fluxo tá tudo aumentando, mas tipo, a gente via que algumas coisas que também puxou extremamente alavancado o mercado. Os 120 mil dólares, os 126 nem se fala, mas os 120 mil dólares tava muito alavancado. Então, na verdade, não era 120 mil dólares, eram 110. Os outros 10 era o nível de alavancagem que tava esticando o preço por esse nível de alavancagem. Várias opções para vencer. Então, quando uma opção vence, basicamente acaba a ordem de alavancagem do cara, a corretora precisa tipo, vender o que ela tá segurando como colateral para ela redear o vencimento dessa opção. Cara, esse foi um lado. Outra coisa que também puxou, isso menos, mas que também puxou algumas boas grandes carteiras, não todas, mas algumas grandes carteiras de BTC, mandando BTC para corretora. Um sinal de tipo assim, pô. Um sinal de que tem cara grande que tá realizando um pouco. Mineradora, no estopim do pico da topo inteiro de lucro. E o que uma mineradora com lucro? Uma mineradora com lucro é uma mineradora que quer botar dinheiro no bolso. Isso, quer realizar. Porque no fim tem sócio. Tipo, você acha que a mineradora são os donos das mineradoras são os criptodegen? Não. Quem é dono das 5 maiores mineradoras do mundo é a BlackRock, que ela é sócia das 5 maiores mineradoras. Então, os caras é business de investimento. Eles prestam conta pra bolsa. Eles prestam conta pros investidores da bolsa. Os caras querem nem saber que porra é cripto, quer botar dinheiro no bolso. Cara, Tá no pico de lucro. Mineradora também, possibilidade de começar a realizar forte. Então, assim, alguns fatores que puxaram e a gente fez esse caixa. O que eu fui muito contra, foi uma decisão muito difícil de tomar, foi uma treta do caralho, assim, tipo, eu tava querendo... Tipo, eu e meu sócio quase brigamos por conta disso, porque sempre é investimentos que toma. E eu tenho um acordo assinado por escrito em que a decisão final é do gestor de investimentos, o Marco, lá da Vault. Então, mesmo que, tipo, não queira, é mais fácil eu cortar a cabeça dele, o pescoço dele, botar uma faca nele, do que falar que não, porque se ele quiser, vai tomar. Uma decisão difícil como essa, o Marco também não quer se fuder e fuder a empresa. Então ele vai escutar muito, vai debater pra caralho. Então a gente demorou aí, sei lá, uns 8 dias depois da decisão do time de investimentos pra realmente fazer. Então foi 8 dias de treta full e fizemos. E graças a Deus que a gente fez. E aí começou de novo quando aí voltou, aí começou. A decisão já difícil. Aí pensa o quanto ficou mais difícil, porque aí o Bitcoin... Deu aquele dia lá, foi dia 8 de novembro, 9 de novembro, sei lá, 20 de novembro, alguma coisa assim. Até perdi o dia aqui, que foi o dia do primeiro crash. E quando venceu as opções, começou a desalavancar a galera. Que o Bitcoin puxou de 126 para 100 mil em, tipo, muito pouco. E aí ele voltou para 110 mil em, tipo, 3 minutos. Foi bizarro. Então, vamos falar, a queda mesmo ficou de 126 para 110 mil. Porque ele chegou a bater em 100 mil, mas uma liquidez muito, muito pequena mesmo. Porque muita gente foi alavancar, foi liquidada, então isso jorra o preço lá para baixo. Aí você imagina, aí começou a treta de verdade. Porque aí eu falei, meu irmão, beleza, parabéns, vocês acertaram, mas agora enfia a tonelada inteira. Porque agora que nós vai forrar, acertamos full, agora pega os 65, era, sei lá, 30 milhão. Pega os 30 milhões e enfia inteira a baga agora nesses 110 mil, que a gente vai dar uma farmada, porque a gente vai voltar pro 110. E o Marco, não vamos comprar um centavo. Aí eu, puta que pariu. Aí foi. Aí 108, o Marco compra. Aí 105, o Marco compra. 100, eu falei, mano, não é possível que você vai comprar. Aí o mercado voltou a subir. Aí eu comecei a ficar puto e brigar. Eu falei, caralho, perdemos, agora você não vai querer comprar mesmo. Eu pensei, calma, velho. Aí o Marco fala, aí a gente vai pregar uma plaquinha dele lá, que é tipo, a paciência vence tudo. Ele fala, calma, a paciência vence tudo. Vamos com calma. Os caras estão ganhando dinheiro já. Tipo, na pior das hipóteses, não vai ser tão ruim assim. Os caras vão ganhar dinheiro. Caraca, mas aí o cara segurar uma dessa, ele tem que ter. Porra, não, Marco, tem que ter muito.
muito... nem vai aí nem... chega aí algo além de conhecimento. Aí é sobre personalidade mesmo. Tipo ele o controle emocional, tá ligado? certa. É o controle emocional. Tipo, lá eu faço aqueles testes DISC de... sabe aqueles testes de personalidade? Sim. Eu sei de todo mundo. Pra a gente saber quem que é o cara que a gente tem que puxar pra esse lado, quem que é o cara que quando faz merda você tem que bater, o cara que você não pode bater, que senão você perde ele. Tipo, aí a gente olha muito isso. E a personalidade do Marco é a personalidade, tipo, perfeita pra um cara que tá tomando a posição dele. Eu nem sabia na época, mas olhando agora eu falo, tipo, cara, ele tem a personalidade perfeita, que ele é, tipo assim, um cara que não tem ego. Tipo, ele não quer ser o melhor, ele não tá nem aí. Tipo, ele quer ser bom. E ele é o cara que... Pra ele, é o cara do set ali, que vai de boa, é o cara que é estável, que tem um ótimo controle emocional, e tipo, isso fez a gente acertar um cara bem. Constante, né? Isso é bom pra caramba. Isso é bom pra caramba. E aí, cara, começou a subir, aí eu puto com o Marco, ele, calma, paciência vence, vamos de boa, relaxa, não vou mudar, Igor, não enche meu saco, não vou mudar, já basta que a gente brigou, você viu, o mercado caiu, tava certo, vamos de boa, tá de boa. Aí foi. E aí, Caraca, foi o que aconteceu. E o mercado puxou de novo do 110 para 100, aí 90. Aí no 90 foi quando ele falou, vamos comprar. Aí a gente deve ter feito a compra ali nos 87, essa primeira. Aí foi 85. Acabamos de comprar todo o caixa. Que aí a gente errou. Porque aí... Errou assim, agora é fácil falar. Na época, tipo, a gente tinha acertado pra caralho na nossa cabeça. Que a gente não imaginava, tipo, não tinha espaço visível em nenhum suporte, em nenhum fundamento, em nada de que o Bitcoin poderia cair pros $60 mil. Então, tipo, essa queda, até falando um pouco de mercado agora, essa queda que a gente teve, foi por quê, cara? Tipo, eu vi muita gente falando que, mano, não tinha muita explicação essa questão. Não, tem explicação pura. O que aconteceu? Tipo, a explicação da queda é pura, assim. Talvez tenha um ou outro fator a mais que corroborou para a queda. Mas o que é assim, mercados no geral, ouro, cripto, bolsa americana, são muito movidos, totalmente movidos. As pessoas acham que é pelo halving. Caramba, não, pelo ciclo de liquidez. Econômico. Pelo ciclo econômico de liquidez. Que basicamente é quanto de dinheiro tem disponível no mundo. E a liquidez do mundo depende totalmente da taxa de juros dos Estados Unidos. Aí começa. Então, o mercado ali em 120, Goldman precificando 5 cortes de juros. Todo mundo otimista, porque a inflação veio baixa e falou, caralho, agora o Fed vai cortar pra caralho. Tudo... Aí deu não cortou, mas não, beleza, ainda vai cortar. E aí teve o anúncio. Aí, assim, na época teve aquela primeira queda e o mercado voltou. Vou te explicar mais agora dessa queda recente, muito forte, que a gente teve agora, né, nesse ano. Teve o anúncio do novo presidente do Fed, o Kevin Warsh. O Kevin Warsh é conhecido... E a princípio não ia... Tava... os mercados de Polymarket, esses caras estavam tudo falando que iam ser outro cara, né? Outro cara. E assim, o que é até contra-intuitivo, a galera, o Kevin ama cripto. Tipo, o cara tem uma carteira de BTC. O cara é investidor nato de bolsa. Só que ele é conhecido, a política dele, o jeito que ele gere, por ser um cara duro, de economia. Então, ser um cara rígido, um cara que não fica abaixando juros, que não fica fazendo bagunça, que não caga pouco pro maleável, presidente, né? Um cara pouco maleável, um cara que vai tomar a decisão quando tiver 100% de certeza de que é essa decisão. E, porra, ninguém tinha 100% de certeza no mundo, nem dava pra ter os Estados Unidos economicamente que fazia sentido fazer 5 cortes, porque a inflação era incerta, a gente teve shutdown de dados, então os dados estavam todos vindo errados, então não dava pra ele, nem nenhum presidente do Fed, racionalmente tomar uma decisão. O que dava é para um cara falar, cara, o juros dos Estados Unidos está alto, as inflações antigas que estavam saindo estavam vindo baixas, então tá suave, dá pra gente cortar. Que é que provavelmente o presidente do Fed faria, que foi o que o Goldman precificou. O Kevin é uma personalidade do cara que, tipo, não faz isso nem a pau. Que, tipo, a não ser que ele tenha certeza absoluta, ele vai cortar. Entrei mais um pouco para explicar para ele, para explicar o porquê que caiu. Porque no dia que anunciou, o mercado fudeu. Kevin Warsh não vai cortar juros nem a pau. Isso precificou. Cripto sempre é
E o fudeu, o que muda não é o tipo o Igor ou o Vitor que investe lá em cripto que vai olhar, caramba, o Kevin Warsh, nossa, vou vender todo o meu patrimônio que é o Kevin Warsh. Não, pra gente nem muda muito, muda nada na real. Mas o que muda é para as grandes gestores, para os grandes investidores, eles que movem o mercado. Para eles muda totalmente o quanto os juros vai estar, porque eles precisam entregar um retorno X por ano pro cara deles. Sim. Se o juros está mais alto, eles vão ter mais dinheiro investido na taxa de juros. Né? Se o juros está mais alto e o juros de longo prazo está mais alto, ele precisa ter um percentual muito maior de dinheiro investido na taxa de juros, que é o título de renda fixa mais seguro do mundo. Quando o juros corta, ele precisa equivaler esse retorninho que ele está perdendo do corte de juros, tomando um pouco mais de risco. Só que isso é tipo assim, 98% lá e 2% que ele vai tomar risco aqui. Mas esses 2%, já é muita coisa. Essa pouca medidinha de risco move pra caralho a liquidez do mercado. Eles têm uma quantidade muito grande, né, de dinheiro para movimentar. Tem trilhão. Uhum. E aí, assim, igual eu falei, cripto meio que é o foda-se ali, mas que sempre tá junto com esses outros. Mas aí, cara, entrou o Kevin Warsh em ouro, derreteu. Bolsa americana derretendo, porque todos os gestores precificaram o que tem. E cripto foi junto. Só que aí, o que era para ser uma queda ok, era para ser uma queda fortinha, mas tipo assim, nada passando de 10%, nem a pau, assim, todo mundo alavancado. E aí o que acontece quando todo mundo tá alavancado? Quando o mercado cai 1%, 2%, ele sai liquidando todo mundo. E aí vai caindo mais, aí liquida mais gente. Então, tipo, um negócio que é para cair 3%, cai 12%. Em cima de uma grande alavancagem, né? Eu acho que o pessoal que te acompanha deve entender que é alavancagem, então acho que eu nem vou entrar mais. O pessoal já deve... nem vou entrar a fundo para explicar o porquê que liquida, porquê que alavancagem. Aí sai liquidando todo mundo no mercado, caiu muito. Aí, pô, aí parou. Pô, caiu, caralho, $80 mil e tal. E aí veio um fator externo, que aí foi a merda que, tipo, porra, é triste eu pensar nisso, porque não tem nada a ver com cripto, mas que puxou... Google anuncia um investimento de 500 bilhões de dólares em IA em 2026. Ah, tá. Cara, quando o Google anunciou isso, tipo, já tem um rumor de uma bolha de IA há uns 2 anos, que todo mundo está preocupado, os investidores estão preocupados, porque todo mundo é comprado, esses grandes investidores é comprado em S&P. O que compõe S&P hoje, tudo depende de IA, quase. Uhum. E quem não dependia de IA está investindo bilhões em IA. E os caras têm muito medo dessa bolha. Quando veio o anúncio, tipo assim, aí, cara, todos os gestores começaram a tirar dinheiro da bolsa e vender. Tecnologia derreteu. 500 bi? 500 bi de dólar. Investimento em IA. Nesse ano. E aí, assim, tecnologia... o Google vale 2,7 tri. Então, ele tá investindo, tipo, uma boa parte do que ele vale em IA no ano. Tipo, loucura. Tecnologia derreteu esse dia. Tudo de tecnologia derreteu. Até o que não tinha IA no meio caiu. E cripto está correlacionado com bolsa, querendo ou não, o investidor olha cripto, tecnologia derreteu. E aí você imagina, a galera tava lá alavancada no 126. Como que você acha que a galera tava nos 80 mil? Todo mundo, tipo assim, pau na testa. Falar, agora foi, eu vou tirar todo o meu ferro do cassino que eu tava, eu vou tirar todo o meu ferro agora. Vou enfiar uma bolada aqui na alavancagem. E aí, muita gente alavancada de novo, porque foi um pouco atrás do outro. O anúncio do Kevin, uma semana depois, veio a paulada do Google. E o mercado sugou. Assim, esses são... Assim, outras coisas impactaram também, porque vai dando um pau, vai dando vários outros, mas esses são os 2 fatores principais de tudo que eu vi, de tudo que a gente estudou, de todos os gestores, cartas... da própria Pantera, que tipo, é a referência pra gente em cripto, do que puxou essa queda, tá? Há quem diga que tem a ver também com a China tá vendendo todas as usinas de mineração e vendendo os BTC. Há quem diga que tem que foram baleias da era Satoshi que venderam. Há quem fale que a BlackRock tá vendendo, mas tipo assim, a BlackRock... isso aí é um negócio que eu vou contar pra vocês que é muito importante pra galera saber. Porque todo mundo olha, tipo, caramba, a carteira da BlackRock tá comprando, a carteira da BlackRock tá vendendo. Isso é um bom sinal? Não significa nada. Porque a BlackRock ela é uma gestora de ETF. Uhum. Então, o Vitor vai lá e compra Bitcoin na BlackRock, e a BlackRock precisa comprar o Bitcoin nativo pra parear com o Vitor. Não significa que esse Bitcoin é da BlackRock. Tipo, a BlackRock é a maior holder de Bitcoin, mas ela não é a maior dona de Bitcoin. Ela tem o maior ETF de Bitcoin do mundo. Então, tem
galerada, seja investidor institucional, seja Igor Vitor, pessoa física, que está comprando Bitcoin através da bolsa e a BlackRock que precisa custodiar e baquear esses Bitcoins. Então, a BlackRock está comprando e está vendendo só significa que o varejo está comprando e está vendendo. Nada mais disso. Entendeu? Sim, sim. Nada mais do que isso. Então, há quem diga isso, mas tipo assim, os dois principais motivos. O da China é um que a gente estudou muito, mas tipo, não dá para saber tipo, quão verdade é, porque a China é obscura. Mas tá rolando. Tipo, a China vem cada vez menos mineradora, mas é um percentual que tipo, não faz. Tipo, não acho que tá caindo por conta disso, não. O mercado asiático, no geral, é muito forte, mas não acho que tem muito a ver com a China, não. Eu acho que esses dois pontos principais. E aí o medo, né? E aí, porque aí o cara vai ficando. É o que você falou agorinha, que é até contra-intuitivo, mas tipo, o mercado cai, o cara acha que vai cair mais e vende. Sim. Tipo, incrível que pareça, pessoal. Agora, a gente trabalha vendendo cripto, né, todo dia. Não vendendo literalmente cripto, mas vendendo o business cripto. Vendendo o mercado cripto. Todo santo dia. E, cara, tem muita gente com medo. Tem muita gente que me pergunta se o Bitcoin acabou, se cripto acabou. Aquele índice de Fear and Greed, tipo, nunca teve tão baixo, né? Bateu na mínima histórica. Bateu na mínima Agora histórica. tá dando uma melhorada, né? Hoje o Bitcoin tá subindo um pouco. Mas, tipo assim, aí... O que a Vault hoje tá olhando pro cenário cripto, assim? A gente fala muito... Quando a gente fala de cripto, a gente vê muito questão de narrativa, essas paradas assim. Demais. O que vocês estão olhando, assim, pra frente, pra esse ano de 2026, vamos dizer? Cara, ótima pergunta, Vitão. E, assim, não tem uma resposta certa pra isso, porque a gente tá acompanhando tudo. Igual eu falei, o maior diferencial que a gente mais acha que precisa fazer bem é o mix entre cripto e caixa e ir movendo disso. Só que, lógico, dentro de cripto a gente tem que olhar e a gente tem que acompanhar e tem que entender os setores, né? A gente acompanha de tudo, olha vários setores, mas, tipo assim, o que a Vault, o que a gente está mais focado em encontrar, o que eu acho que é... E aí eu já vou falar de altcoin, tipo, o que eu acho que é ruim, o que eu acho que pode ser bom. Mas aqui a gente está mais focado em encontrar criptos, né? Business dentro de cripto, que vão ganhar dinheiro, ou seja, que vão crescer com o aumento de tokenização do mundo e da tecnologia do mundo. Então, te dar um exemplo. A NYSE está com um projeto para ser tokenizada, ser 24/7, vai mudar tudo. Isso provavelmente vai mudar todas as bolsas do mundo inteiro. Quem que é o player que vai fornecer isso para a NYSE? É isso que a gente está procurando. Quem que é a empresa que vai receber um contrato da NYSE, vai ganhar dinheiro pra caralho com a NYSE? A empresa... Então, infraestrutura de tokenização é uma coisa que, tipo, apaixonados e procurando. Só que hoje ainda tem muito pouco, muito incipiente em cripto. IA, assim, falando sobre IA, tá? IA a gente estuda muito e olha muito porque a gente acha que agora a gente tem desenvolvido 5% do que pode ser uma IA. Ou talvez 1% do que pode ser a IA do mundo. Tipo, a IA pode chegar num nível absurdo, mas a gente olha muito porque a gente sabe, só que ao mesmo tempo é uma bolha. Eu gosto muito de AI Agents. Pessoalmente, a gente tem um AI Agent na Vault, um investimento em um AI Agent na Vault, e a gente está acompanhando, muito mais estudando para onde esse setor tá indo, porque hoje falar sobre IA, investir em algo por si só, IA, para mim é hype e bolha. Mas qual setor dentro de IA está? Um que a gente está acompanhando muito. Para eu te falar exatamente. Um que a gente está olhando. Então, infraestrutura de tokenização. No geral, o que a gente procura é business que convertem o valor de cripto evoluindo no mundo e nas empresas que esses business, tipo, por exemplo, um business tipo da Ripple. Não é a XRP que eu estou recomendando, mas tipo um business da Ripple. Quanto mais países quererem fazer isso, quanto mais empresas quererem tokenizar, quanto mais empresas começarem a fazer remittance internacional, mais a Ripple ganha share e ganha dinheiro. Então, eu procuro isso dentro de cripto. Então, infraestrutura de tokenização, foi o que eu falei. Dentro de IA, assim, então olha para IA no geral, mas o setor dentro de IA que a gente gosta, que eu falo com o Vault, estamos procurando algo forte para investir nesse setor, é o que combina transação com IA. Ou seja, é um sistema financeiro de IA. Tipo, hoje, por exemplo, vamos supor vou dar um exemplo para você entender o que é, e para o pessoal também entender. Uma CIMED. Uma CIMED, ela paga comissão ou tem que pagar nota para 500 mil farmácias todo santo mês. E talvez mais de uma vez todo santo mês.
Imagina o que é uma IA que gere uma IA sozinho, né? Uma pessoa que gere todas essas farmácias, que tem acesso a um sistema financeiro, ou seja, a uma conta da CIMED, que essa própria IA consiga pagar para as 500 mil farmácias todo santo mês ou toda nota. Lógico, tudo que tiver certo, automaticamente sozinho, sei lá como fala essa palavra. De forma autônoma. De forma autônoma, boa. Isso é muito foda. Isso é um negócio que eu acho que vai crescer pra caralho. E eu quero encontrar e a gente quer encontrar qual que é a cripto, qual que é o business que tem uma layer pra isso. Near já foi, já teve, mas, cara, Near pivota demais, time é fraco e tipo, Near tinha uma proposta de ter algo nessa linha. A gente gostou disso por um tempo, mas, tipo, também não tamo. Não investimos em Near. Eu já tive na minha PF Near. Gostava pra caralho. Mas isso aí é duas coisas que a gente olha muito. Mas eu gosto, assim... Tokenização, no geral, pra mim é o que mais vai crescer. Disparado. Vai ficar muito maior do que cripto. Tokenização, disparado. Infraestrutura de tokenização, principalmente, porque é o que o mercado financeiro tradicional não tem. E eles vão precisar de alguém sempre pra fazer. Tipo, a Anais não vai construir um negócio lá dentro. Ela vai precisar comprar alguém, trazer alguém, tipo, e vai ter alguma cripto, algum business que vai estar ganhando com isso. Cara, DePIN, talvez a gente olhe uma coisa ou outra. DeSci, que é Decentralized Science, tipo, é legal, mas tipo, nada que ainda faça muito sentido. E a outra coisa que você me perguntou, eu esqueci de falar, que é o core. O que a gente está olhando que são esses business que ganham de cripto e o que vai ser bem beneficiado de regulação. Quem que vai ganhar com passando todas as leis lá nos Estados Unidos? Quem que vai ganhar com sendo aprovado ETFs? Então, quem que vai colher valor do mercado tradicional? Então, como a gente está posicionado agora? Porque, igual eu falei, tipo, eu ia dar essa visão do que a gente está olhando, o que é pra gente é o nosso foco ali em 2026, mas como que a gente está se posicionando agora? Cara, o básico do básico bem feito. Ativos mainstream bons, que são empresas de verdade e que ganham dinheiro com o mundo sendo regulado, com o mundo cripto sendo regulado e que é vantajoso para eles que tudo seja regulado. Dá um exemplo de o que pode ser um desse? Uma Chainlink, uma Hyperliquid, uma Aave. Gosto muito de Aave. Tem uma Aave em carteira, posso falar aqui. Uma Solana, eu acho forte, dela eu não gosto. Eu acho forte, uma Ethereum é forte. A gente está bem posicionado, mas agora sim, estamos muito mais conservador do que talvez a gente até deveria estar. A briga de agora do porquê que a gente tem que ficar conservador em alt. Como o cenário ainda é muito certo, e aí já falando pro pessoal de casa, Igor, tem como o mercado cair? Tem. Tem espaço para cair até $54 mil. Abaixo de 54 é possível, é uma palavra muito difícil de falar, mas a probabilidade, se tipo, botar matematicamente menos que 0,1%. Mas até 54 mil tem chão, então tem chão para cair ali os seus 20%. Que, até os 54 mil os 54 mil é um suportezinho que tem ali? Então, forte ou não? O suporte começa muito antes e em 54 já tá muito forte. É um suporte muito forte. E é uma... 54 mil é uma região que é... Lembra que eu falei do negócio mineradores? Quando os mineradores estão com muito lucro. E uma mineradora, como ela tem um business, ela tem conta para pagar, tem energia para pagar, todo Bitcoin que ela vai ganhando, ou parte desses Bitcoins que ela vai ganhando, ela vai liquidando instantaneamente quando ela recebe da rede. Porque esse é o business dela. Quando tá muito alto o preço do Bitcoin, a mineradora pode vender tudo que ela está recebendo. Assim, ela tem estoque, mas ela pode começar a vender tudo que ela está recebendo, porque para o business ficar mais rentável é aproveitar essa oportunidade do preço estar alto. Só que é o contrário quando está muito baixo. Por quê? Porque hoje o custo de mineração é $61 mil. Eu não vou ser o número exato, mas $62 mil, para falar com uma folga. O custo para uma mineradora o custo do Bitcoin para uma mineradora é $62 mil. Ali, o custo da operação dela frente ao Bitcoin é $62 mil. Se ele está abaixo, se o preço do Bitcoin está abaixo de $62 mil, todas as mineradoras do mundo, na dificuldade que a gente tem hoje, quebram. Tá no prejuízo. Elas estão tendo prejuízo a cada segundo, a cada mês. Tipo, o business dela está sendo muito prejudicado. Quanto menor esse preço, mais prejudicado é.
O que força, o que acontece com a mineradora quando tá o preço do Bitcoin em $61 mil? Ela segura. Porque aí ela tem caixa, ela tem uma folga, fala, cara, eu não posso tomar um prejuízo no meu mês, mas eu vou segurar, em vez de eu vender esse Bitcoin agora tomando prejuízo, eu vou segurar esse Bitcoin e eu vendo depois com uma folguinha um pouquinho melhor e, volto a tocar a minha operação, porque senão ela quebra. Então, ela vai fazendo isso, essa gestão. E, cara, para 54 é um número que é abismático. Ninguém pode vender nada, em 54. Suporte muito forte. Suporte forte começa já... Agora que subiu, não sei mais de falar esse número, né? Porque sim. Altera a estrutura, mas... Suporte forte estava já em 60 mil. Aí, em 58, mais forte ainda. Então, assim, para dar um cenário pessimista, 54 é o que pode cair. Então, a gente, como gestor, a gente não pode tomar mais um drawdown na carteira do cliente. Porque, beleza, a gente estava com caixa, mas os caras perderam dinheiro. Tem cliente meu que entrou no começo desse ano. O mês recorde de captação foi janeiro. Então, assim, porque, lógico, empresa, né, toda captação vai crescendo todo mês. Então, assim, eu tenho que fazer uma boa gestão para todos pelo momento, independente do quanto o cara tá de lucro ou independente do quanto o cara tá de prejuízo. E a gente não pode, como empresa, não quer e não pode tomar mais um drawdown forte. Então, a gente está conservador. Estamos 100% alocado, 0% em caixa, mas estamos muito conservadores. A nossa carteira conservadora deve estar agora com, 85% BTC. E aí a mais arrojada deve estar com 50%. Então, é uma coisa muito difícil. Normalmente, em vários momentos do ano, a carteira moderada e arrojada nem tem Bitcoin. 0% em Bitcoin. Mas, igual eu falei, a gente tem que tomar a decisão de um momento. Então, como a gente está posicionado no básico muito bem feito, em coisas que vão surfar muito bem dessa regulação, empresas sólidas, mas que são business de verdade. Mesmo a XRP pode subir pra caralho, mas eu não invisto porque é o que eu falei, pragmático, é antitese. No longo prazo, aquele token não vale porra nenhuma. Ele vale o quanto as pessoas estiverem comprando ele. Sim, mas, no fim, não vale. Se a XRP quiser criar outro token, que é o XRP1, vão criar? Não, porque, porra, quem mais tá ganhando com o XRP lá na veia? Os donos de XRP que tem um token XRP que só o caçamba, né? Mas, assim, eles podem e o investidor tá na mão de qualquer coisa acontecer, porque, não tem a ver com a empresa, né? Fora o nome. O momento que a gente tá, e o mercado odeia isso, né? É um momento de muita incerteza, né? E aí a gente, quando a gente vê, assim, várias... o cenário macroeconômico, você falou muito bem aqui e tem confirmado muito isso para mim, você lê primeiro a macroeconomia e depois a gente vai descendo até a análise gráfica, porque senão, se você inverte essa ordem, cara, ferrou, cara, você analisou o gráfico, tá tudo muito lindo, mas, cara... Aconteceu o negócio do Irã lá, pô. E aí? Pode acontecer qualquer coisa. Como que o gráfico prevê que o Google vai investir 500 bi em IA e o mercado vai dampar? É importante ter a análise gráfica? Eu tenho um cara de análise técnica lá, full. Porque é o que a gente olha ali dentro do dia a dia, do que já aconteceu e com base em todos os outros fatores, qual a decisão pode ser tomada. A gente fica tradando lá na Vault? Não. Aconteceu 2 vezes na vida em que a gente fez... mais de um movimento no mesmo dia. Que isso poderia, de certa forma, ser chamado um trade. Mas, não é um trade gráfico de, vou abrir em tanto com stop em tal. Não tem stop. É spot. Clientes maiores, a gente tem mesa de derivativo para eles. Então, a gente faz hedge na carteira deles. Esses caras estão sorrindo com a queda, porque eles receberam um puta prêmio do hedge deles nessa queda. E, compraram tudo de novo. Os caras ganharam dinheiro com a queda, quase. E o hedge, que é o inverso, e o dividendo sintético, que é para uma alta. O mercado acredita que vai subir, o cara tá comprado, ele quer dar uma pimentadinha, que é como se fosse alavancar um pequeno percentual. Mas a gente não faz trade. A análise gráfica é para compor a estratégia do momento de entrada. O Vitão entra na consultoria com 500k hoje. Eu vou pegar e vou comprar seus 500k hoje? Não dá, porra. Não dá. Não é assim que funciona. Estudiosos muito antes de eu e você nascer, somado junto, já tinham provado matematicamente que isso não era prudente, não era prudente fazer isso. É um gambling, né? Você pode acertar, pode errar, mas tem que mitigar seu risco. Então, aí com base nisso, na análise gráfica, eu posso decidir se eu faço uma compra mais forte hoje, se eu faço um parcelamento diário para o Vitão,
Mas provavelmente, se você, tipo, ontem, se você entrasse com 500k, a gente ia comprar 200 mil ontem. Ia montar um plano para comprar 300 mil em, tipo, 2, 3 semanas. E aí, se um dia o mercado caísse mais, a gente antecipava um pouco das parcelas para forçar uma compra num preço mais barato. Se um dia subisse mais, eu podia diminuir um pouquinho a parcela para não comprar. E aí, por aí vai. Mas a análise gráfica entra muito nisso, e para entender suporte, resistência. Tipo, eu era o cara que... A Val tinha um lema que era, tipo assim... odiava a análise gráfica, mas também não. Também é burrice falar que não é importante. Claro. Tá? Cara, mano, o nosso tempo passou aqui. A conversa foi boa, mano. Mas... Foi mal aí se você queria falar. Não, velho. Pô, foi sensacional por quê? Porque a gente tocou em empreendedorismo, tocamos um pouco aqui no mercado. A gente vai depois trazer você e o dela aqui pra gente falar sobre full mercado. Bora. Mas, cara, eu queria que você olhasse pra câmera e falasse pra galera... Pô, galera que gostou, tipo, pô, eu gostei da Vault, eu gostei de... Caraca, me interessei, queria trabalhar lá. O que você recomenda pra essa pessoa que, cara, quer começar a estudar cripto e quer começar a entrar nessa área que vocês atuam lá? Umas 3 recomendações do que essa pessoa poderia fazer. Depois passar o seu Instagram, passar o Instagram da Vault, os seus contatos, pra galera ficar seguindo vocês. Boa, assim, pra quem tiver vontade de trabalhar na Vault ou com cripto, quiser bater um papo sobre cripto, até pra Vault recomendar pra eu trabalhar em outro lugar, fica à vontade, depois eu vou passar o Instagram. Chama aí. O que a gente mais procura lá tudo que eu falei aqui, que eu dei a senha do que a gente quer na Vault. É um cara persistente que saiba aprender sozinho e que corra atrás. Eu não olho o diploma, o currículo, ou quantos anos de mercado. Lógico, para alguma área talvez seja importante, mas estou muito mais atrás de gente como eu ali de 17 anos, louco para trabalhar na Stone, querendo fazer acontecer, porque esses caras normalmente são os que mais voam. Hoje todos os líderes da Vault são os mais novos. Os caras embaixo são mais velhos do que os líderes. Então tá sempre 100% aberto essa porta. Agora, para quem quer... Seja trabalhar no mercado cripto, estudar, entrar, cara, o que eu recomendo? Foi uma boa pergunta, Vitão. Hoje em dia vocês estão na era da melhor forma, uma facilidade de aprender, porque você tem um YouTube infinito de conteúdo. IA. Então, assim, eu gosto, tipo assim, eu tava estudando para um projeto lá da Vault sobre energia solar, tokenização de energia solar. Cara, Igor, não entendo nada sobre energia, não entendia nada sobre energia solar. Então, eu fui no chat GPT e eu começo a fazer algumas perguntas para ele, falando que eu preciso me preparar sobre energia solar. E aí eu peço para ele me fazer perguntas que eu vou responder, ele vai me avaliar. E, cara, daí você consegue tipo, criar um módulo e um curso de tipo 100 aulas diferentes sobre energia solar, tipo, sozinho, com tipo 5 minutos ali no chat. Pô, interessante, conversando com ele. Então, tipo, eu gosto muito de fazer isso quando eu vou aprender uma parada. Eu vou por lá, full, tipo... e vou fazendo. Então, uma dica, a primeira, acho que é a mais importante, ver que cara, você não sabe nada de cripto, então começa pelo white paper do Bitcoin. Lê o white paper, manda o white paper pro chat, entende aquela porra 100%, entende por que o Bitcoin é valioso. Aí começa a estudar cripto. Aí tem o Whiteboard Cripto, que é um canal no YouTube muito da hora, que aprende fundamento de cripto, de tecnologia, e você pode ir transitando disso para uma IA, vendo o que a IA te recomenda estudar. Se você já é de cripto e você quer um negócio mais avançado, cara, você pegar suas dores e mandar diretamente numa IA funciona muito bem. Tipo, você fala, cara, você fala o seu conhecimento para ela, eu faço isso também. Eu explico o que eu entendo, todo o mercado, o que eu entendo, o que eu tô querendo aprender, e, tipo, falo quais são minhas lacunas e peço para ela criar um roadmap para eu suprir essas lacunas que eu tenho dentro do meu conhecimento. E aí ela cria um roadmap falando, isso aqui é mais importante. Muitas vezes você acha que o negócio é mais importante, isso acontece comigo. E ela vai te falar que isso aqui tem que ser a última coisa que você tem que aprender, porque isso aqui é meio foda-se. Você tem que aprender tal coisa primeiro, porque ela é a base pro... Então, eu falaria isso. Então, YouTube pra caralho, se você se virar. Quanto mais voz de indiano o cara tiver, melhor é o conteúdo da aula. Whiteboard Cripto... IA pra caralho. E, pô, segue o dela, que é da Vault. Segue a Vault, a gente posta muito conteúdo lá no YouTube do dela, no YouTube da Vault, principalmente no Instagram dos dois.
Estamos ativamente levando conteúdo lá na comunidade, levando conteúdo gratuito para as pessoas. Tudo isso que eu tô falando aqui para você, quem me segue no Instagram vê tudo isso. Porque, tipo, eu sempre tô falando, o caixa de 65% a gente falou para todo mundo, só que, né, quem que acreditou? Vocês mostram lá, é bem legal, galera. A gente mostra, e porque a gente sabe que o nosso diferencial é outro. Tipo, isso é ativo, carteira, e talvez o movimento é commodity, o diferencial é outro. Então, assim, sigam lá, fica à vontade, pode me chamar, pode chamar o dela, pode pedir ajuda. Cara, vai ser uma honra poder ajudar vocês. E lógico, quem quiser entrar para Ultra também, para Cesta Inteligente, tá mais do que convidado aí. A Cesta tem um ticket bem baixo, você precisa investir R$1.000, ela só tem no mercado Bitcoin, mas aí você precisa falar com a Vault primeiro para aí você chegar na Cesta, pelo nosso site ou pelo nosso Instagram ou por algum lado. E a Ultra ela já tem um ticketzinho mais caro, ela já vai ali uns R$140 por mês, porque aí você paga pelo research completo, né? Não só a carteira, que seria a Cesta. Show de bola. Mas é isso, ó, meu Instagram, Igor Carneiro A, Instagram do dela. O dela a gente faz marketing pro cara, viu? Mano. Porra, ele nem tá aqui, a gente tá falando bem dele, eu tô falando pros caras seguir ele. Cripto Brasil OFC, Instagram da Vault, Vault Capital Oficial. Show de bola. Mas, Vitão, que honra bater esse papo, cara. Temos que muito falar obrigado, muito cara. ainda, de verdade, por ter vindo aqui. E parabéns pelo podcast, cara. Sabe, tanto que vocês são super bem-vindos aqui, velho. Porra, de verdade. É uma honra. Galera, pra quem ficou até o final, muito obrigado. Cara, foi uma conversa sensacional sobre empreendedorismo com alguém super novo e que tá aí surfando essa onda de cripto, IA e tudo que tá acontecendo nesse meio, nesse momento. Então, já compartilha, já curte aí, já comenta. E é isso. Fica com Deus e até a próxima. Valeu.